2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek. Eu sou a Maria Madalena Freire e estou com Zé Pedro Silva, João Maria Joné e mais ninguém. Mas fez suspense. Eu queria só dizer uma coisa: feliz dia do pai a todos os pais, especialmente ao meu pai, mas também feliz dia do pai ao Zé Pedro Silva. Muito obrigado. Como é que te sentes? Sinto-me bem. Sentes-te pai? Sim. Não ligo muito a estas coisas estes dias. Pronto, é só feito. Olha, a mim não me diz nada. É feito para o comércio, sabes? E eu, como não tenho nenhuma loja de bugigangas. Isto é uma coisa religiosa, tem respeito. Não, eu recebo imensos presentes daqueles que são bons, são desenhos feitos, a dizer pai adoro-te e tal. E glitter. Mas também recebe toda a gente, não é? Não é aquela coisa de. O pai Recebe toda a gente? Não, o pai pai amigos teus fazem de colagem? Não, todos os pais recebem, porque é sempre aquela coisa de és o melhor pai do mundo. E eu faço, sempre que me dizem isso, eu faço a mesma pergunta: tu não conheces, digo sempre a mesma coisa, tu não conheces todos. Tu não dizes isso aos teus filhos? Digo. Não conheces todos. Essa era uma afirmação que só pode ser feita depois de teres feito uma vistoria. Olha, vistoria. Acho que levas o assessor. O gajo não conhece todos os jogadores de futebol do mundo, mas diz qual é que é o melhor. É o que lhe aparece no radar. Eu digo sempre Isso é um argumento. Não, porque eu digo sempre a mesma coisa. Uma pessoa diz: o Ronaldo é o melhor do mundo. Quantos Ronaldos não ficaram pelo caminho porque tiveram que estudar e não tiveram a oportunidade de jogar a bola? Quantos Ronaldos? Ou não lhes apeteceu, imagina. Mas o Ronaldo é o Ronaldo porque chegou até ao ponto de poder ser Ronaldo. É essa também o argumento. Mas ninguém diz que é o melhor do mundo. Sim, mas o Ronaldo nunca foi o melhor do mundo. Pronto, sim, tu tens esse problema. Não é a melhor pessoa do mundo, mas como jogador é razoávelzinho. Foi a dos melhores de sempre, mas nunca foi o melhor do mundo. Teve azar. Pois. Nasceu na altura errada, na altura do melhor de sempre. Mas é sempre essa coisa, dizer-se assim, é o melhor do mundo. Melhor do mundo porquê, pá? Somos todos porreiros. Somos todos porreiros. Somos todos medianos, pá. Coisa do melhor do mundo. Há uns abaixo do mediano. Somos todos porreiros. Mas o meu pai não é mediano. Tem que ser. O teu é o melhor do mundo. É lógico. Não conheces todos. Eu conheço. Há uns formidáveis. Dá para comparar com alguns formidáveis. Não, para ser justo, tens de dizer: pai, eu acho que tu és o melhor do mundo. Tenho algumas indicações de que poderás ser o melhor do mundo, mas também há uns bastante fixe. Isto era justo. Eu acho que nós devemos cultivar a frontalidade e a honestidade nas crianças. Mas eu acho que nunca lhe disse que era o melhor do mundo. Pronto. Eu já devo ter escrito, não é? Naquelas coisas. Sim, se calhar, mas obrigaram-nos. Como é que tu, depois tu sabes tipo, que foram mesmo os teus filhos, as tuas filhas a fazer? Tipo, ou pensas que foi o professor? Eu sei até porque muitas... Foi a professora que obrigou ou o professor que obrigou? Eu sei porque até muitas vezes fazem em casa voluntariamente, não trazem da escola. Ainda hoje eu recebi coisas que foram feitas em casa. Olha, por causa daquela coisa do teste do betómetro. Sim. Tu disseste feliz dia do pai? Sim, não é? Bom dia. Bom dia do pai. Eu bocado te liguei aqui para também o meu pai. Também não é Feliz Natal, é Bom Natal. Ou então Santo. Santo então. Isso era uma... Santo betómetro. Mas isso é para o sacrobeto. Isso já é outras exatamente. coisas. Eu acho que esse teste era muito sacrobeto. Acho que não era... Sacro? Sim. Por causa dos campos de férias. Apesar de eu ter feito, não me considero sacrobeta, mas... Fizeste. Não, eu tenho um amigo sacrobeto que teve 94 e eu tive 70, não é? Aliás, até ele pediu-me para fazer à frente dele porque não acreditou, porque acha que somos o mesmo tipo. Ele é sacrobeto? Sim, okay. Acha que somos o mesmo nível de beto por razões diferentes, mas eu fiz à frente dele e depois tive 65, teve alguma graça. Não sei o que é que eu respondi diferente, mas desci um bocado, teve alguma graça. Ficou intimidado. Mas olha, eu também, se o meu pai ouvisse isto, eu também lhe mandava um bom dia do pai, mas não houve. Portanto, mas eu sinto já lhe mandei antes quando liguei para ele. Há certos patamares de beta agora também que já se estão um bocado a cagar, eu sinto. Tipo, eu acho que a minha mãe já desistiu de mim. Tipo, porque às vezes eu também já esqueço o que é que me foi ensinado. Então, tipo, feliz dia do pai, a minha mãe já fica tipo, pronto. Pois, é que eu às vezes era obrigado, não sabia melhor, não é? Mas quando era pequeno tinha que escrever lá nas merdas, nas canecas e não sei o que, feliz dia do pai. E hoje em dia estão-me a dar de coisas foleiras em minha casa que escusavam de estar. Pois, por exemplo, estávamos a vir para aqui no carro os dois e tu viste uma senhora com muitas flores no carro, na mala do carro. Sim. E tu disseste fofa. Isso também no metómetro tinha disparado para o negativo. Por acaso tinha ideia que tinha dito amoroso. Mas eu agora digo fofo, comecei a dizer ironicamente. Mas é aquelas coisas que depois cola. Ainda não estava a falar disso lá em casa. Nós começamos a dizer essas coisas sobre os vícios, começamos a usar essas expressões que nós dizemos sempre de forma irónica, mas quem ouve não pensa. O que eu ando a dizer e as pessoas pensam, este gajo diz mesmo isto. Por exemplo, um indivíduo, que eu estou a dizer, um indivíduo, é sério.
Você tem que dizer, ele Isto está a ser pior do que aquela vez em que eu disse que o Montenegro queria ser rico em espinho a nível do elitismo. Este pré. está um bocadinho, está. Este pré. As pessoas depois pensam que eu até digo. Exato. Não, mas ele depois acabou por dizer uma palavra que não acho problemática. Que é qual? Indivíduo. É bastante. Indivíduo é bom. Não, ou Acima seja, de tudo é problemático dizeres muitos is. Tipo sim, ministro. mas para mim tipo piscina, mas isso já não, vamos isso para não, outra também não, coisa mas que isso depois aí vão-me é demais. atacar. E Sim. vai, depois vamos para a questão dos destaques, não é? Que é isso, é aquela cena do Os destaques eu joelho. não me vou meter aí, que eu não É É melhor irmos para o café. Sim. E este está assim. Isto vai correr muito a mal. Estamos a falar de pais, vamos agora falar de um daddy. Vamos para o café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Lili Canessas, a socialite de Cascais, está muito atenta às redes sociais, especialmente às da RTP, em que anunciaram uma entrevista com Pedro Nuno Santos e a Lili foi lá comentar, a dizer que tinha um ar um bocadinho muito sério e de quem dava muitos ralhetes. E Pedro Nuno Santos foi responder a Lili Canessas por sua iniciativa e disse que tinha de estar sério para falar de assuntos sérios, mas que era um rapaz muito bem disposto e simpático. A minha pergunta agora é, Pedro Silva, se os teus filhos também acham que tu és muito sério quando dás ralhetes, ou se dás muitos ralhetes, que eu acredito que dês. Muito sério. Se consideras uma pessoa séria também na cara como Pedro Nuno Santos, ao ponto de Lili Canessas te considerar uma pessoa que dá ralhetes? Não. Eu acho que sério não é propriamente assim, a minha característica mais vincada, não é? Quando as pessoas se zangam é diferente. Eu acho que o problema é isso aí, claro, não é? Isso aí a cara fica fechada, chama-se pelos dois nomes. Quando não há, inventa-se um segundo nome naquele momento só para ser violento, não é? Os meus filhos têm todos só um nome, mas eu meto o segundo, que é para eles perceberem que foi gravíssimo. Tem todos só um nome? Tem. Olha, pensei que tiveste 54. Sim, mas eu mudei muitas coisas. Isso é como o tratamento por tu, por exemplo, já que voltamos ao tema. Eu trato os meus pais por vocês, os meus filhos tratam-me por tu, eu trato-os por tu e não quero nada cá vocês para nada. Mas isso agora é outra conversa. Eu acho que o problema dos políticos todos em geral, e não é só esse, só que Pedro Nuno Santos acaba por a Lili Canessas ficou um bocadinho mais afetada, mas é de facto isso, estão todos sempre zangados uns com os outros. Depois tira do Chega, que aí não há convivência entre eles, depois saem e vão tomar um copo e rir-se imenso, e nos corredores aquilo é tudo amigo, mas depois ali à frente é sempre uma coisa, o outro está a destruir a vida e o mundo e o planeta, e o outro é que vai acabar com tudo, e qual deles é pior, e é sempre este nível. Portanto, as pessoas de facto estão zangadas porque estão zangados. E neste aspecto há sempre pessoas que parecem mais, de facto, antipáticas, pode ser o caso, do que outras. Há aqueles que é mesmo. Por exemplo, Ventura quer-se fazer de mal, mas tem sempre um ar ligeiramente apatetado. Parece estar sempre a brincar. Uma pessoa não sabe. Ele quer ser, por exemplo, o Santiago Abascal. Eu borro-me. Eu vejo o Abascal e digo. Vejo o Ventura e fico com algum receio, mas é aquele receio de faça Achas que Pedro Nuno Santos, se fosse de extrema-direita, era bem sucedido como o Abascal? Por acaso tem ali umas cenas de Napoleão, sim, umas coisas que aquilo... também acho. Napoleão não era de extrema-direita. Não estou a dizer Napoleão, não estou a dizer em termos de figura de coisa... Mais rápido era de extrema-esquerda. Não, estou a falar em termos de impacto da sua imagem. Mas Napoleão tinha 1,40 m. Tinha, mas tu viste, mas tinha... Sabes que isso é um bocado mito. É aquele chapéu... É. Mas não Então, era espadaúdo, não era espadaúdo. Fui lá ter com o Napoleão. Mas não era... Mas, como é que eu vou dizer isto? Aquilo tinha uma guarda pretoriana, o Napoleão, e a guarda pretoriana era malta muito alta. E portanto ele tinha uma altura média para a altura, para aí 1,70 m. Que na altura a média era mais baixa. Só que como os gajos tinham quase 2 metros, a malta achava que ele era mínimo. Portanto ele era baixo junto a uma equipa de basquetebol. É tipo o João Neves. 1,70 m ele. Sim, tipo o João Neves. Pronto, mas ele em cima do Eu cavalo. tenho amigos de 1,70 m que são pessoas perfeitamente normais e inseridas na sociedade. Eu tenho 1,76 m. Pois, olha, por exemplo. Não é por 6 centímetros que a gente está a chatear. Mas portanto, se tu reparares no tocado de Pedro Nuno Santos e naquele seu aspecto, sim, se ele virasse um autocrata tinha sucesso, pelo menos neste ponto de vista, não é? Até já estou a ver algumas figuras a ficarem até um pouco semelhantes. E olha, e volto a usar o exemplo da Abascal. A Abascal tem aquela barba e aquele cabelo.
Agora, o que é que deu a Lili para ir lá deixar aquele comentário e, sobretudo, o que é que deu a um líder partidário para ir dar aquela resposta de que sou bom rapaz? Pode ser aquelas coisas já estão a funcionar as agências de comunicação, não há coisa que eu mais odeio. Já estão a funcionar, então dizem, fica bem, as pessoas gostam, é giro, mostra aquela proximidade, tipo um bocado de Marcelo, não é? Aquela pós-marcelista das selfies e da proximidade. E marcelista e pronto, também. Sim, é marcelista com um L. É o que é, sim, com um. Que eu não gosto muito, acho que tem que haver um bocado aquela separação, porque senão depois fica tudo, estamos todos a brincar e não está ninguém a sério. Mas foi o que eu ouvi de Lili. Lili a ser Lili, não é? Vai lá dizer, este indivíduo. Não, mas ela também disse que não olha partidos, só olha a pessoas. Por isso ela. As pessoas que dizem isso. Ela deve olhar imensas pessoas, deve ver o Paulo Raimundo, deve dizer, este cara vou votar no isso é muito simpático. Eu tenho. Para me ficar com a casa lá. É que para isso votar meninas de real. Eu desenvolvi 2 teses sobre este tema. A primeira é. Conseguiram-se fazer 2 teses. Sim. Mas eu tinha uma pergunta ótima preparada para ti. Força. Achas que vais atingir o teu pináculo quando Lili Canessas te reconhecer como um rapaz simpático? Não. E eu, honestamente, pronto, Lili Canessas é uma senhora muito simpática, de facto, mas não sei se estou muito à procura do voto, porque há uma diferença entre uma pessoa ser um cascaense e uma caricatura. E eu acho que aquilo acaba por dar um bocadinho mau nome. Acho que é demais. As pessoas da Câmara adoram convidá-la para coisas e não sei o quê. Mas eu acho que aquilo é mesmo de pessoa que não percebe o que é a terra. É gozar com aquilo. É o exagero do que é que aquilo pode ser. No outro dia fizeram-me essa pergunta das socialites, se eu preferia Biba Pita ou Lili Canessas, e obviamente Biba Pita, porque Biba Pita é uma pessoa normal. Mas também tens uma relação qualquer com ela, não é? Salvo erro. Então, salvo erro, tem, não tem? Não sei se tem. Eu conheço as duas, atenção. Só que tenho uma coisa com as pessoas acharem que Cascais é Lili Canessas. Tipo, é demais. Aquilo personagens tipo que exageram sempre. Foi o Herman é que a pôs onde ela está, não é? O Herman fez a caricatura dela e passou a ser. Sim. Mas é que parabéns ao Herman, já é. Olha. O Herman faz anos hoje. Olha, parabéns ao Herman. Mas João Maria João nem fez anos. Fez. Então. Temos que dizer, mas temos que dizer, fez anos entretanto. Mas já fui bem há 2 semanas. Quinta-feira. Não, foi depois do episódio, foi porque está mais velho. Se bem que eu acho que ele é o Benjamin Button, pode estar mais novo, está 1 ano mais novo. Ora bom, mas esta não era nenhuma das minhas teses. Ficam a saber. Estamos a interromper muito hoje. Uma era que as pessoas que dizem eu só voto em pessoas, não voto em partidos, são as pessoas mais partidárias do mundo. Tipo, a pessoa que usa esse argumento é sempre a pessoa que vota sempre um partido de direita, vota sempre um partido de esquerda e diz, não, eu não voto em pessoas. Já é um bocado no nível do aparato chique de, atenção, eu não estou a votar por causa do rótulo do partido que eu amo, mas ainda mais porque esta pessoa é extraordinária. É mesmo um ser humano, olha, enche-me as medidas. Este é o ponto número 1. Não acredito em pessoas que dizem essa frase. Como ponto número 2, queria falar aqui uma coisa um bocadinho do ar do tempo, que é que há 20 anos, 30 anos, era genérico uma pessoa dizer que era de esquerda, não é? Ai, os pobrezinhos e não sei o quê, e diziam-se assim coisas parvas. Olha, por acaso, como a Capicu ainda agora disse, que o Instagram tem vídeos de gatos e enquanto está a acontecer o fim do mundo, e tu ficas tipo, o fim do mundo? Se isto é um monge do século XII, tipo, de repente, estas coisas, generalidades de esquerda que as celebridades dizem, era uma coisa que era muito mais comum. É pena não estar a Maria Escaja aqui quando eu estou a criticar a Capicu. Pois, era isso que eu estava a pensar. Mas era uma coisa muito mais comum há 20, 30 anos. Agora há uma coisa do ar do tempo que é o statement genérico de celebridade de direita. Tipo, no outro dia a Cristina Ferreira dizer que admira muito a Margaret Thatcher, ou esta dizer que o Pedro Nuno dá ralhetes, que pronto, eu acho que é uma democratização da direita por um lado, mas para mim, que lá está, sou um bocadinho elitista, incomoda-me. Porque para mim a direita não era tão suscetível a este apoio de pessoas que nunca leram um livro. E que se chateiam. Não sei se e que se chateiam com coisas tipo. Ai, que tem cara de ralhete. Isso é o tipo de coisas que para mim as pessoas diziam do Vítor Gaspar. Não podem de repente estar a dizer de um gajo de esquerda. A mim incomoda-me que o meu
desejado campo político esteja a ser ocupado por este tipo de argumentos. E eu vejo muito, cada vez vejo mais. Mas pronto, se calhar é quem está no poder, e como eu cresci com a direita no poder e de repente agora à esquerda, de repente estou a ver isto ao contrário e faz-me confusão o comportamento de claque, mas achei tonto, acho uma maneira tonta, e acho que há muito essa maneira tonta cultural. Mas eu acho que o mais tonto é porque ninguém acredita que Lili Canessas vota em alguma coisa, como estavas a dizer há bocado. Lili Canessas não olha para Paulo Raimundo e acha simpático e vai votar no PCP, não é? Acho que toda a gente percebe mais ou menos no que é que ela vai votar, independentemente do líder. Claro. E depois, quais é que são os atributos de simpatia que o Montenegro tem? Eu também não percebo muito bem, ele nem se sabe rir. É alguém que se diz igual. Não, mas tem um ar mais pitoresco, não é? Parece um bocadinho um mascote. Parece uma mascote. Eu acho que se fosse em termos. Estás a dizer isso por causa da verruga? Não sei, sim, mas pode ser. Tem um ar de Disney. Mas se fôssemos comparar, se fosse em termos de peluches, eu levava o Montenegro, eu acho. Eu sinto que ele precisa sempre. Não sei se estamos aí muito longe, mas não sei, que alguém lhe deu uma toalha e tipo, ele precisa estar constantemente com uma toalha a esfregar-se. Ele sua muito e brilha muito. E ele teve um problema com isso durante muito tempo, porque era daquelas pessoas que achava maricas maquilhar-se na televisão. Então ia muito brilhar para a televisão. Podes pôr maricas entre aspas para que não seja uma... As pessoas sabem. As pessoas sabem que eu sou um aliado e que estou a dizer isto para criticar o Luís Montenegro. Pronto, ok. Então, entre aspas... Mas ele achava, e só quando, já depois de líder do PSD, começou a deixar que lhe pusessem pó em cima. Porque antes ia para a televisão brilhar. Foi a única vez que foi brilhante, aliás, foi quando não pôs maquilhagem e brilhou. Mas isso depois pode ter contribuído para esta ideia geral de que ele brilha muito e parece um bocadinho que teve a vender farturas. Mas olha, eu vou dizer... É a melhor descrição, não podia melhor. Eu estou sempre a dizer que ele, se o imaginares que ele está com aqueles aventais, sempre com às riscas encarnadas e brancas sempre e com a frigideira das farturas à frente. Chapelinho de papel, sim, eu acho que o vendedor de farturas é sem desprimor, atenção. Família, em vez de ser, pronto, eu conheço a família Mateus, que é quem vende farturas lá na Ericeira, é a família Montenegro. Olha, era mais uma coisa que a empresa de Luís Montenegro podia fazer eventualmente. Vender fartura. Às tantas que vinho, não sabes, consultoria. Nunca se sabe, se não vai dizer. Também fizemos umas farturazinhas. Por acaso, mistura que nunca experimentei. Uma tonelada de farturas nas férias. Vinho e farturas nunca experimentaste? Ao mesmo tempo. Vê-se mesmo que nunca foste a uma festa da aldeia. Claro que fui. Não é verdade. Mas é cerveja... Oh, senhores. Mas olha, eu vou tentar fazer uma coisa muito inteligente sobre isto que disse o João sobre esta teoria. Vai ser uma coisa muito inteligente. Vou tentar. Gostaste das teorias que eu trouxe? Gostei, porque, mas há uma que faz algum sentido, mais pelo que disse Lili, que eu às vezes também defendo. Não é a cara das pessoas, não é essa coisa, porque aí concordo com o João. De facto, isso é a forma mais airosa de se escapar à pergunta. Então a quem é que votas? Eu não voto em partidos, eu voto em pessoas, mas é tripla. É óbvio que se o George Clooney fosse líder do... Por acaso agora estou a dizer isso, se calhar se ele fosse líder da CDU, se calhar a Lili votava nele. Mas achas que vai a par das pessoas que também dizem não sou nem de esquerda nem de direita? Não, o que eu acho aqui interessante é que, efetivamente, as pessoas contam muito. Eu uma vez fiz a brincadeira de dizer que sou capaz de votar uma pessoa pela gravata. Enfim, isto agora hoje em dia não fica bem. Pela gravata, pelo lenço, pelo que for. Por uma razão simples, porque tu quando vais votar, e tu és uma pessoa informada, lês as notícias, és da área, tudo isso, portanto até tens bastante informação. Mas há quem não tenha. E quem não tem que ter. Não tem que ter. Isto não é nada elitismo. Não acompanha. Então quando vai votar, porque o voto é universal e ainda bem, como é que tem uma opinião sobre finanças públicas? Como é que tem uma opinião sobre a segurança social, a defesa, a agricultura, a educação? Como? Não pode ter, não pode saber. E insisto, não tem mal nenhum nisso. Fará outra coisa qualquer e ocupa-se outra coisa qualquer. Portanto, o que é que, quando assiste às campanhas e quando faz uma escolha, escolhe com base em quê? É nos discursos, é no que ouve. E isso, em parte, é confiança. Ou seja, não há nada de convicção política. A minha convicção política, isto não existe. Claro, a imagem contém muito em política, nós sabemos se tu confias, tu dizes esta pessoa vai fazer, nenhum programa te pode assentar que nem uma luva. Há uma coisa que tu não concordas, ou dizes, tem que ser assim, tens de escolher. Não há nenhum programa. Mas por isso é que eu não percebo porque é que, por exemplo, Rui Rio não funcionou. Mas eu acho muito mal o Rui Rio não ter funcionado. Rui Rio era
era isso o que estás a dizer, uma pessoa bem disposta, que parecia descontraída. Mas estás a falar com alguém que acha muito mal que o Rio não ter funcionado e acho muito mal que o PS tivemos aqui esta discussão N vezes, meter-se em eleições em cima. Havia eleições legislativas e o PSD conseguiu para uma luta interna. Aliás, também Montenegro, não é? Não vamos trazer isso. Não vamos trazer, mas foi um erro. Irritar. Mas é um erro, é um erro completo, porque é isso que tu dizes. Montenegro, não sei se estavas a defender ou não, mas Montenegro estava onde. Montenegro. Rui Rio. Não, Rui Rio estava onde estava, tinha um plano. Voltamos àquela coisa, é perfeito? Não. Tem defeitos? Tem. Rodeava-se assim, rodeava-se. Mas estava lá, tinha um plano. E sinceramente era. Mas depois teve o resultado que teve com António Costa e, portanto, isso aí também, factos são factos, não é? Então, António Costa é um político geracional. Também é importante as pessoas às vezes perceberem que têm azar. Olha azar, como o Ronaldo. Exatamente, teve azar. Sim. Mas já voltamos à política nacional, vamos primeiro dar um saltinho à internacional, ou nacional para o Johnny, como ele diz. Vamos então à reflexão. Vamos refletir. Os besties falaram ao telefone, e quando eu digo besties digo Donald Trump e Vladimir Putin. Tiveram uma chamada, a segunda este ano, se não me engano, acho que a primeira foi em janeiro, uma chamada por telefone em que o presidente russo aceitou a proposta de Trump para que a Rússia e a Ucrânia tivessem uma espécie de cessar-fogo durante 30 dias e que não atingissem infraestruturas e alvos energéticos e de um país e do outro. Também combinaram trocar prisioneiros de guerra e também a Rússia, a Rússia disse que só deixaria de atacar a Ucrânia, mas não disseram assim porque eles dizem sempre que não atacam a Ucrânia, não é? Mas que só existiria uma cessão total, ou seja, paz, se deixasse de haver apoio estrangeiro a Kiev. Zé Pedro, essas conversas parecem-te... Ouvi nas notícias hoje de manhã muita gente a dizer que o Donald Trump está a ser gozado porque essas conversas não vão dar lado nenhum, mas também já tivemos líderes europeus a dizer que pode ser o início de uma boa conversa. O que é que tu achas? Lado nenhum ou boa conversa? Repara, eu acho que isto é Trump a ser Trump, não é? Faz aqueles... Ele adora falar ao telefone. Tu gostas de falar ao telefone? Gosto. É que ele adora. Eu gosto. Ele adora, tipo, dizer, olha, tive agora uma chamada eu sou aquele e gajo, resolvi esta merda. Sou aquele gajo deste sempre que aquela treta de por mensagem ou com e-mails, não. Eu gosto de falar ao telefone. Meto os AirPods, vou caminhar e estou horas ao telefone. Eu detesto os dois. Não, falar de viva voz é muito odeio as pessoas, no fundo. Falar de viva voz é muito melhor que a merda das mensagens. Mas, vamos lá ver. Isto é o Trump a ser Trump, a comunicar através daquela merda, daquela rede social que ele para ali tem. E a dizer duas coisas que vai dizer sempre. Isto pode estar a estalar, ele pode ser o primeiro a mandar o tiro, pode ser tudo, mas ele vai sempre dizer que se ele fosse presidente não havia guerra, que é o que ele diz sempre, e que está a fazer tudo para evitar e que vai evitá-la. E tu vais ter o dia então em que tens a guerra a decorrer, até pode ser um sketch quase humorístico. É a guerra toda lá atrás e o Trump a dizer que eu já acabei com isto. Sim. Como vem, finalmente acabei com estes gajos todos aos tiros. Porque é isto, o homem é isto, não passa disto. Ele disse que ia acabar com a guerra em menos de 24 horas. Pois, mas depois já disse, era uma forma de dizer 24 horas, depois de 24 meses. Sarcástico. Sim, não sabia que tinha feito assim. Mas mesmo assim não sei como é que ele chegou a dizer. Um tweet bem viral sobre isso. Eu não sei como já é que não prestas atenção. Tu. Eu não sei como é que ele chegou sequer a dizer isto, porque ele podia ter dito perfeitamente. Não vejo como é que Trump cedeu tanto a dizer que tinha sido sarcástico. Bastava ter dito, então, mas não acabei. Acabei em 24 horas. Sim. Ele podia ter dito isto, era igual. É igual. Para que dizer o que disse? A verdade é que... Eu acho que no dia em que ele conseguir uma espécie de uma cimeira, eu nem sei se o Zelensky não tivesse assinado aquele documento, se ele não tinha já ficado com aquilo fechado. Tipo, no dia em que ele conseguir uma fotografia que pareça que a guerra acabou, de alguém a assinar um papel, vai ser, não é russos e ucranianos no mesmo sítio, o gajo vai dizer assim, pronto, acabou a guerra, e vai continuar, e os gajos que votam nele vão continuar a acreditar naquilo. Vai ser na Arábia Saudita, o Putin já disse que até pode ir para lá, só faz uma exigência, é que o encontro seja bilateral, não é? Portanto, Rússia e Estados Unidos, porque ele não quer lá a Ucrânia, por uma razão simples, porque ele não reconhece a existência da Ucrânia, o que, por exemplo, não, é um bocado problemático ao nível de um acordo. E lá vão todos para a Arábia Saudita, que entretanto é o nosso exemplo de paz e tranquilidade no mundo, o que é ótimo, não é? Cuidado para os jornalistas, porque aquilo nesse aspecto do regime não é famoso. Mas portanto, tu vês o que é que disse o Kremlin da chamada telefónica, não tem nada a ver com o tweet de Donald Trump, não é? Há ali exigências
que a meu ver, na minha ignorância, que não é pouca, não são execuíveis, não é? Portanto, nós estamos praticamente no mesmo ponto. A Europa faz aquele papel sempre de dizer que estamos sempre a dar passo, e de facto estamos, não é? Aliás, mesmo estas, apesar das apalhaçadas intervenções de Trump, não deixamos de estar a avançar. Pronto, não é com a melhor diplomacia possível e a melhor estratégia, mas não deixamos de estar pelo menos a falar, o que já é bom. E portanto a Europa o que diz é, há avanços. Mas no relatório do Kremlin, depois da chamada telefónica, o que lá está ao nível de exigências, a mim não parece que seja um cessar-fogo, não é? Sendo que o primeiro cessar-fogo nem sequer é total, não é? Infraestruturas de energia e críticas. Eu diria que é muito difícil daquilo durar e de se transformar depois de um cessar-fogo parcial num cessar-fogo total. Como digo, é ouvir os senhores coronéis e generais, porque eu disse que não posso... Não é um cessar-fogo parcial, isto é uma suspensão de uma tipologia de crime de guerra. É de bombardeio, mas não bombardeia as centrais. Neste tipo de crime de guerra, o doutor está aqui quieto. Agora, no dos hospitais, no das casas... Mas a moeda de troca, que diz o Kremlin, são totais. A moeda de troca, entre as moedas de troca do Kremlin, está a Europa não poder fornecer nem mais armas, nem informações. Os gajos mas tu estás a negociar com um gajo que te dá coisas que tu não pediste, como o Trump faz, que lhe diz que tira tropas de países da Europa de que o gajo não falou, que diz que o mete no G8 quando o gajo não falou disso. Eu acho que o gajo faz bem esticar a corda, não é? É dizer, olha, e já agora os Estados Unidos deviam-me dar $1 trilhão para ver o que é que o gajo faz. Sim. Se calhar dava-lhe 200 mil milhões e o gajo ficava contente. Sim, é possível. Isso é um bocadinho assustador quando se percebe que a administração americana está nas mãos de Putin, e acho que isso já é um bocado evidente. Mas, ou seja, eu não sei quanto é que é nas mãos de Putin, se é só tipo aquilo. Tu vias na mesa de negociações, são tipo 3 ou 4 pessoas com 20 e tal anos de experiência diplomática contra 3 ou 4 pessoas que eu tenho algumas dúvidas que conseguissem passar um teste da carreira diplomática russa. Ou até chumbavam o Betom, não dava nem uma coisa nem outra, chumbavam. E portanto, esse contraste depois leva a que os gajos se sintam tipo, bora comer as papas na cabeça destes gajos, tipo, eles são burros. O que é que sabe fazer? Pode ser isso, mas o Witkoff, o gajo que lá vai. O gajo é não sei se já ouviste o Witkoff a falar, mas o gajo é um lerda. Tipo, o Rubio não é burro. O Rubio é o que se safa ali no meio. Mas o Rubio está completamente desautorizado, portanto é indiferente. O Rubio está lá a fazer figura de corpo presente. Certo, mas eu acho, o que me leva a crer, isso pode ser uma teoria, mas o que me leva a crer que talvez não seja só isso, é o facto de Trump não poder mesmo nunca criticar Putin. Não há uma única referência. És da teoria da conspiração que ele está comprometido? Não vou àquelas questões de que deram dinheiro e foi ele que o salvou das falências. Isso aí não vou. Aquela questão das falências e que os outros puseram dinheiro e que estão há não sei quantos anos a pensar que Trump vai para a presidência e então vamos ficar com os Estados Unidos. Não vou por aí. Agora, vou pelo lado dos negócios atuais. E, portanto, o Trump é o deal man, é o deal, que é o deal. E, portanto, noutros telefonemas que não são conhecidos, pode haver umas transações em que sim, ele acaba por estar nas mãos do presidente Putin. Porque nunca diz mal de Putin, mesmo agora nesta já põe-nos em pé da igualdade, dizem Putin e Zelensky querem a paz, colocam-nos em é um bocado, já vamos falar sobre isso, mas é um bocado aqui como se está a fazer com Pedro Nuno Santos e Montenegro, de repente já estão os dois mais ou menos no mesmo patamar, e não devem estar, não é? E Trump faz a mesma coisa, que é, começa por agradecer a chamada que o presidente Putin, elogiando sem elogiar, não é? Está subentendido, e depois a meio do tweet, ou daquela merda do truti, da truta, a meio da truta, lá diz que porque o presidente Zelensky e Putin querem a paz, e uma pessoa estava a dizer assim, isto não é bem de igual para igual, meu, um quer paz com certas condições não muito boas. Um só quer o seu país e a paz que tinha, quando o outro invadiu, portanto... O outro quer todos os países. Pronto, eu acho que neste aspecto é a única coisa que me leva a crer que Trump está nas mãos de Putin por alguma razão. Conspirações não vão muito por aí, mas pode ser uma coisa já conjuntural neste momento, porque é isto, ele está completamente com respeitinho. Está ali com respeitinho, faz aquela coisa de é melhor ele aceitar, porque senão isto vai ser muito duro, mas isto está tudo combinado, porque o que é facto é que acabou o telefonema e o Kremlin manda logo as condições, e as condições são duríssimas. Portanto, o aterriço disto tudo. Eu acho que entre a coisa de muito mais experiência dos gajos saberem manipulá-lo e o alinhamento ideológico, encontras as duas explicações sem precisar de ir a essas coisas de estar comprometido ou não estar. A direita americana acha objetivamente que a Rússia é um sítio bem governado. E querem um Putin lá. Exato, em que o poder, não há cá esta chatice dos parlamentos e não sei o quê, gente a mandar vir. Seguro, sim, que é proibido os gays e não sei o quê.
para eles está ótimo. É aquilo que eles querem. E provou-se que o capitalismo é possível. Aí a Rússia e a China, não é? A tal história. Os autocratas agora são... Porque antigamente autocracias era pobreza e miséria. Hoje em dia não. É riqueza. Maior que a nossa. Na Rússia não há muita riqueza. Há riqueza. Riqueza absoluta. Há um fosso entre pobres e... Então... Não é só fosso. A Rússia é um país... Mas a Rússia tem uma economia do tamanho de Itália, com a população da Itália, da Alemanha e de França junto. Certo, mas é porque aquele sistema permite as oligarquias em que os dinheiros não estão lá. Agora, a Rússia é um país em que tu podes fazer fortunas, como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o liberalismo puro. Tu podes fazer fortunas sem nada de acabar com o Estado. Nos anos 90 fizeste umas, mas ficaram congeladas assim. Mas houve, a Rússia ainda neste precisamente, e digo porque quem lá foi recentemente, a Rússia ainda neste, aquela ideia das sanções, que eles estão sem nada, isso é tudo treta. Estão lá as marcas, estão lá as lojas estão abertas e há altíssimo luxo. Luxo. Do mais luxo que há. Sais daquela estação principal e há um centro comercial que é o que... E nós estamos aqui com a ideia de que eles estão lá todos fechados, não tem McDonald's, não tem as marcas fugiram todas. Isso é treta. É muito simples. Repórteres que vão lá e que vejam isto, porque eles não estão fechados, não estão sancionados a este nível. E há muita riqueza. Eu acho que não é bom viver na Rússia para 99% dos russos. Mas a Rússia é uma coisa muito grande, mas com isso concordo. Para os chineses também não. Mas o que é facto é que são autocracias capitalistas. Do mais alto nível. Mas que é bom lá viver, não. Certo, mas é capaz de ser um bocadinho mais agradável em termos de condições de vida básicas viver na China do que na Rússia. Bastante mais. Sim, porque a China tem muito mais dinheiro. Se bem que está com uma crise tremenda, não é? Sim, mas agora teve que desembolsar... É uma grande economia. 3 tretaleões, como é que se diz? 13 tetra... É uma cena... É um número... não são bilhões, enfim. Mas nós, os trillions... Não é trillions. São bilhões nossos. Os billions são 1.000 milhões. Não, continuem que eu já vos digo, é uma coisa absolutamente... São valores, mas é um resgate financeiro. Nada da China. Ora bem, mas Joné, tu queres falar de o plano interino? Interino? Interno? Interno também é um plano interino, em certa medida. Desejas tu? Não, é mesmo. Ou seja, o que eu queria falar era do que se passou nos Estados Unidos esta semana, que não tem muita atenção mediática, mas que é muito importante, que é que os republicanos passaram uma lei orçamental que não é bem um orçamento, que é uma Continuing Resolution, ou seja, que continua o orçamento, que da última vez que um orçamento foi passado foi em 2023 pelo Partido Democrata, porque os republicanos não sabem governar, então têm andado a fazer estas Continuing Resolutions, que são continuações das prioridades de financiamento do Partido Democrata, em que cortam umas coisas e aumentam noutras, mas não conseguem adendar praticamente, porque não têm os votos para isso. Essa lei passou na Câmara dos Representantes por um voto, portanto todos os democratas e ainda um republicano votaram contra, mas quando chegou ao Senado, e porquê é que os democratas votaram contra? Para explicar também isso. Os democratas votaram contra porque era uma lei que codificava um bocadinho destes disparates que o Elon Musk está a fazer, ou seja, em coisas como apoio à investigação científica ou financiamento do governo da cidade de Washington, por exemplo, coisas que são vistas como prioridades do Partido Democrata, mas lá está, são coisas do normal funcionamento do governo. O Partido Republicano é que é um partido de pirómanos do governo, mas nestas coisas, cortes enormes, puramente partidários. E os democratas disseram, nós não vamos permitir ao Elon Musk ter o respaldo legal para continuar a pegar fogo ao governo federal e deitar fora o bebé com a água do banho. Porque lá está, ninguém é contra o aumento da eficiência do governo, enquanto conceito, não é? E toda a gente seria a favor de uma comissão organizada de especialistas que fosse ver a eficiência do governo. O Al Gore fez isso em 93 com bastante sucesso até. E tem-se feito avanços nesse sentido. Aliás, a coisa de onde vem o Dodge, ou seja, a barriga de aluguer estatutária legal do Dodge, é uma coisa criada pela administração Obama e aumentada pela administração Biden, que é uma coisa de digitalização do Estado americano. Portanto, essas coisas existem. E é eficiência, é uma forma de ser eficiente.
O Dodge é que não é eficiência, o Dodge é, lá está, é cortar a eita e depois logo se vê, despedimos os gajos que tomam conta das bombas nucleares, alguém contrata os gajos outra vez que isto não arrebenta aí alguma merda. É este tipo de coisa que... É motosserra. É motosserra. E pronto, a motosserra é uma ótima ideia para cortar árvores, mas uma péssima ideia para fazer cirurgias plásticas. Mas não gostamos de cortar árvores, também podes dizer isso. Mas se for preciso, às vezes é preciso cortar uma árvore para não cair em cima de alguém. Hoje vai haver vento. Ou uma que já caiu, é preciso cortá-la também quando cai, não é? Aquilo também é isso. Mas pronto, isto acontece e os democratas unem-se todos, da esquerda à direita do partido, e dizem: sim senhora, isto não vai passar. E os republicanos, como têm maioria, passam na mesma. No Senado, para isto passar é preciso 60 votos e só há 53 republicanos, significando que precisariam de 7 democratas votar a favor disto para isto acontecer. O que é que se passou? Os democratas argumentaram que não queriam que o governo fechasse, porque o que acontece nos Estados Unidos, que é um bocadinho cómico, não acontece na Europa, é que se tu não passares um orçamento, não fica em duodécimos, fica numa espécie de serviços mínimos. Marcelo ia delirar com essa ideia. Ia adorar. Com o drama. Sim, há 2 dramas nos Estados Unidos que não existem mais de lado nenhum que ele ia adorar, que é este e o da dívida. Que é, tu tens um teto da dívida em dinheiro, em divisa, em número mesmo. E portanto, quando chegas perto, ou votas para aumentar, ou o país entra em falência técnica. E eles usam isto como maneira de negociar coisas. O Marcelo também ia adorar isso, de certeza. E por isso deixas de pagar a dívida, imediatamente, no mesmo segundo deixas de pagar a dívida. Mas pronto, isto era por causa de evitar o eventual shutdown, e então o líder dos democratas no Senado, o Chuck Schumer, disse: são 2 opções péssimas, porque é uma lei hiperpartidária, e mas nós não queremos que o governo feche, porque isso ainda faz pior a muitos trabalhadores federais. Mas no fundo está a perder a sua capacidade negocial durante bastante tempo para controlar o que Elon Musk está a fazer e o que Trump está a fazer. Chuck Schumer achou que era boa ideia, e ele e mais 10 democratas, porque ainda houve um republicano que votou contra, mas ficou 62-38, ele e mais 10 democratas votaram a favor de deixar a lei passar a sua primeira fase, para depois não votarem a favor da lei, mas aí a lei só precisa de uma maioria simples. Mas aquilo, basicamente, também para explicar, tens que ter 60 votos para a lei parar de ser debatida e ir à votação final, e se não des os 60 votos, aquilo morre ali. Deixaram passar. A Nancy Pelosi já fez um ataque que eu gostei muito, que foi: eu pessoalmente não dou nada sem receber nada em troca. Que pronto, foi uma coisa dura de se dizer, mas é verdade. O Chuck Schumer não recebeu nada em troca e garante que não se controla o Elon Musk pelo menos até setembro. É deprimente, porque mostra o que é que os efeitos negativos da polarização assimétrica. Lá está, como é que te comem as papas na cabeça, não é? Que é, quando é o Partido Democrata a fazer propostas de lei que, na minha leitura europeia, lá está, mas são perfeitamente razoáveis, todo o Partido Republicano, da pessoa mais moderada à pessoa mais radical, votam todos disciplinadamente contra, porque não pode ser. Não pode ser, porque é socialismo e é comunismo e não sei o quê. Quando esta gente está a tentar desmantelar o governo federal, 1/4 dos democratas que estão no Senado votam a favor de deixar isso passar. Lá está, porque são institucionalistas e têm respeito, e eu acho que no meio desta coisa de nós termos tanto respeitinho pelo direito dos fascistas a existir enquanto liberais e democratas e não sei o quê, vai ser o que nos vai matar. E já está a ser, e vai continuar a ser. Lá, principalmente... Um bocado o paradoxo da tolerância também. É um bocadinho, é. Sim. Lá é um bocado o que está a acontecer. Enquanto tu vês países, se calhar, como democracias menos desenvolvidas, como o Brasil, em que é tipo, este gajo tentou um golpe de Estado, até que eu descubra se o gajo tentou mesmo ou não, vai dentro e não pode ser candidato, e depois logo se vê, ali é, não, mas calma, mas deixa investigar e ver, e assim... Então um apelo teu de fight fire with fire, tipo, já não... Sim, eu acho que não podes ser menino. Acho que isto é aquela coisa do... É aquela coisa do Sporting de passar os anos 90 a levar porrada do Paulinho Santos e acharem que não tinham que ter alguém para dar porrada de volta. Tipo, tem que haver alguém para dar porrada de volta. E pronto, e portanto... Mas isto também...
lá está, o Senado demora mais a representar o partido e muitos governadores já estão a dizer mal disto, muita gente do Partido Democrata está muito chateada com isto e Chuck Schumer possivelmente dificultou muito a sua campanha de reeleição, que é já daqui a um ano e que pode ser contra Alexandria Ocasio-Cortez, que foi das pessoas que mais o atacou até agora. Portanto, há aqui a possibilidade do Partido Democrata também Vi um slogan agora ser dela que castigado. achei muito bom, que é For the many, not the money. Eu gostei. É primo do Corbyn, for the many, not the few. O quê? O Corbyn tinha um que era For the many, not the few. Tinha? Sim, em 2017. Interessante. Mas sei que o diretor Mas político ela- dela é o mesmo do Bernie Sanders. Mas ela é um bocado mais inteligente, felizmente, e com propostas mais próximas da realidade do que tanto o Corbyn como o Bernie Sanders. Obviamente está à minha esquerda, mas estão-me a pôr nesta posição complicada, não é? Sim. A partir do momento em que o centro não se mexe, Tens de extremar. tem que escolher um lado. E era bom que o centro se mexesse um bocadinho. Resta saber se esses opositores não vão parar à prisão. Já não digo nada com o que os Estados Unidos estão a tornar e eles Aquela questão daquele manifestante, se calhar também era de falar, não é? Queres falar disso? Qual manifestante? Daquele que se manifestou a favor da Palestina. e O foi- da universidade. Sim, Na maneira... querem remover os direitos de presença dos Estados Unidos que ele tem. Sim, e não era por aí, mas eu acho que esse risco começa a ser absolutamente real. Tivemos hoje a notícia, não é nos Estados Unidos, na Turquia, mas o opositor, que é o Mayor, foi dentro, e não sei até que ponto é que não é com alguma facilidade e mais cedo do que se pensa que Donald Trump, que neste momento já controla a justiça, não é? Já se viu isso, começa a dizer que alguém se está, como aos meios de comunicação social, aqueles que se opõem à sua administração, que se tornaram inimigos, não é? Um opositor político também se pode tornar um inimigo e por essa razão é fácil condená-lo por um qualquer crime e metê-lo na prisão. Vamos ver se assistimos isso ou não. Deixa-me só dizer-te uma coisa. O bailout da China foi 1.4 trilhões, é só por isso não ficar no ar. Trilhões? 1.4 trilhões de dólares. 1.4 trilhões. Ora, 1 trilhão é 1 bilhão, é 1.000 milhões. 1 trilhão é 1.000 bilhões. Portanto, é uma soma de dinheiro absolutamente Muito louca. obrigada por nos ensinares. Não, eu tive que ver, não é? Mas pronto, mas estou de facto a transmitir o que acabei aqui de estudar. Mas 1.4 trilhões é um bailout de facto incrível. Para terminar só relativamente ao que o Jónia dizia, eu, no wishful thinking que eu ando aqui a alimentar há uns dias, não sei até que ponto é que esta fase de Musk, que foi muito repentina no surgimento, se quisermos, não sei se um dia também não desaparece de um momento para o outro. O Musk? O Musk. Não é um inside job, não. Não, mas tipo Cristina Ferreira... Não, é mais simples. possível. É mais simples do que isso. Elon Musk está a ter neste momento problemas seríssimos ao nível das suas finanças pessoais, que eu sei que são muito saudáveis, não é? Mas já foram muito mais. O seu poder e o seu mediatismo, que é aquilo que lhe interessa, depende da sua fortuna. Ele não tem outra moda. Quer dizer, podem dizer, mas ele transforma-se num ditador. Olha, os Estados Unidos são os Estados Unidos, nós ainda temos de ter alguma noção disso, não é? Tinha que haver uma guerra civil, coisa que não está absolutamente fora de hipótese, mas os Estados Unidos são osEstados Unidos. Portanto, não é um Musk, que ainda assim não tem propriamente grande popularidade, que de hoje para amanhã vai aparecer na Casa Branca e ser o tirano dos Estados Unidos e mandar aquela gente toda. Não vai acontecer. Sim, mas já manda alguma coisa. Vai mandando, sim, mas está a perder o que é o seu poder, que é o dinheiro. Está a perder, a Tesla está com problemas gravíssimos. Eu vi hoje de manhã, ainda não consigo ver a notícia bem, mas incendiaram, acho que foi um boicote, não é? Mas incendiaram não sei quantos Teslas. No caso dos Teslas também se podem incendiar sozinhos, mas neste caso acho que foi Retiraram o Cybertruck do mercado também, que estava com alguns problemas... Pronto, mas além disso está a haver um ataque mesmo, as quebras são mesmo grandes. Sim, sim. A empresa perdeu mesmo muito valor, não é? Os outros acionistas já começam a dizer que ele tem que se concentrar nisto, porque os acionistas querem que ele se concentre, porque o louco naquilo que fazia era bom. O problema é que ele está sempre a mandar ketamina. Pronto, exato. Mas é o que ele diz. Se for uma questão, se for essa a questão, é capaz de ser um bocadinho mais complicado. Se Agora, concentrar é tramado. mas eu estou Se mesmo... fosse coca, acho que para o rendimento... Eu não percebo nada de drogas, não posso ajudar nesse aspecto. Mas acho mesmo que isto pode acontecer, que ele de um momento para o outro perceba que perdeu, em termos de fortuna, não de liquidez que ele tenha, mas que perdeu 100 mil milhões de dólares, ou coisa do género, e ele diz, eu tenho que me deixar disto. Porque fazer o contrário... E achas que deixa lá o filho ou leva o filho? Sabes que o filho, eu achei graça a uma coisa que vi, o filho, em termos de valor, só para tu ver as coisas, porque nós falamos de Trump e tudo isso, para se ver a fortuna que estamos a falar, a escala.
o filho vale não sei quantas vezes mais do que Donald Trump em termos de riqueza. O filho já, aquela coisa que anda agora, o X. O ex. Sim. Aquela coisa, coitadinho. Não, eu acho o puto amoroso, porque só sabemos é que vai ficar igual ao pai, que é uma chatice em termos de pensamento político, mas o puto é amoroso. Amoroso podemos dizer. Amoroso podemos dizer. Amoroso é que é. E já se revoltou uma contra o pai, aliás. Ou o pai é que se revoltou contra a filha. Para se ver como é que, olha, esse não é que seguramente o melhor pai do mundo, não é? Esse é possivelmente o pior pai do mundo. Sim, esse pode ser. Será que o gajo hoje recebeu és o pior pai do mundo? Por acaso, se fores ver as redes da filha dele, se calhar deve estar lá. Não, sim. não é internacional ali. Pois é, hoje é porque é religioso. Eles têm no outro dia. Pronto. Mas acredito mesmo nisto. Eu acho que o poder dele, toda esta influência, tem uma razão de ser. A fortuna que ele tem. E ele está a perdê-la. E a velocidade estonteante. Vamos lá ver se... Estou a ser muito otimista, mas eu acho mesmo, assim como ele apareceu do nada, porque apareceu do nada, isto não foi uma coisa premeditada, não é? Ele chegou ao final da campanha e disse, eu vou ter neste gajo, nós ganhamos isto, vou fazer acontecer, naquelas loucuras dele, e ele agora percebeu, olha, espera aí, perdi metade da minha fortuna, ou mais. E eu acho que aí a coisa, ele é capaz de ter uma saída airosa e meter-se outra vez nos negócios, que era o que... Isso a vender o Twitter, isso era incrível. Essa é a minha tese já há uns dias, e agora surgiu uma notícia muito esquisita, em que o X passa a valer outra vez 40 bilhões, quando valia muito menos do que isso. Valia em setembro acho que era 10, segundo li no Venho Salteiro. Passou para 40. E essa notícia pode ser uma sobrevalorização para venda, porque ele precisa de se capitalizar. Ele tem que voltar a ter a posição que tinha na Tesla. Porque a Tesla não tem nada a ver com o X, não é? Quer dizer, é uma empresa que tem um potencial de riqueza absurdo, não é? O X não. O X está no seu teto, ele até está sobrevalorizado. Não, e vamos esclarecer aqui uma coisa, que ele não é fundador, criador da Tesla. Não é criador fundador, aquilo deve-se tudo. Eu acho que há uma coisa que nós temos de ter noção. Eu não posso com o Elon Musk desde que o vi, desde que o conheço. Há uma coisa que é certa, ele é o pai daquilo tudo. Não sei quantas Teslas nos Estados Unidos já faliram. Acabou de falir uma há poucos meses. A Tesla é ele, a SpaceX é ele, para o bem e para o mal. A Starlink é ele. É ele quem junta as pessoas. Lá, Steve Jobs. A Tesla já tinha um conjunto de engenheiros, já tinha a ideia. O iPhone não foi o Steve Jobs. Não foi ele que lá esteve a dizer faça assim, faça assado. Mas tu tens de ter reunir as pessoas certas, autorizar as coisas certas. Não foi ele que reuniu as pessoas certas para a Tesla acontecer. Ele já veio quando as pessoas já estavam reunidas. Eu acho que estou com o Zé Pedro, mas acho que é importante separar as duas coisas, não é? Ser um grande empresário e ser um grande jogador de casino são coisas muito mais próximas do que as pessoas pensam. E estão muito mais longe. Ser um grande empresário está muito mais longe de ser um grande estratega ou de ser um grande intelectual do que as pessoas pensam também, e está muito mais longe disso do que ser um grande jogador de casino. O Elon Musk é um gajo que fez 3 ou 4 apostas na vida que foram objetivamente excelentes. Mas ele não é como o Buffett. O Buffett é um gajo que mete só o dinheiro e que é aquilo coisa. Ele mete o dinheiro e mete mãos à obra. Ele diz que era o carro assim, que era assado, faz aquilo. Sim, mas... ele não é, o Buffett é um investidor puro. Mete dinheiro nas empresas e depois multiplica as fortunas. Certo, mas o Buffett é um gajo que está a ver os ritmos do mercado. Um Musk está a ver oportunidades. É diferente. Sim. E quando ele as encontra, investe. E quando investe, participa, é verdade. Agora, não acrescenta expertise e dificilmente... As coisas que dão mais... as coisas em que ele recebe mais dividendos agora até são coisas... Olha, OpenAI. Ele é um fundador da OpenAI. Agora odeia aquilo e não dá dinheiro para aquilo, mas aquilo faz parte muito do valor do gajo. E fundador não é bem assim, também. Ele não está lá desde o início. Desde 2015, ou não? Sim, mas não está na base da ideia daquilo. Mas pronto, no PayPal está desde o início. Mas é isso, toda a gente acha que ele está sempre na base das ideias. Ele não tem ideias, ele pode ser um bom homem de negócios e perceber o potencial que um negócio tem. É um grande jogador, é um gajo... Eu até digo uma coisa que torna mais diferente do Buffett, que é o Buffett está numa lógica racional de leitura de história, não sei o quê. E o Elon Musk está numa de... Adoro esta ideia. Sim. E investe 200% numa ideia. Igual o Buffett nunca faz. O Buffett investe 53% numa ideia. Pronto, mas foi uma ótima imitação. Temos só que voar para o outro lado do Atlântico. Não é na SpaceX, num foguete do Musk. Não, nunca na vida me meto nisso. Pronto. Vamos voar para Portugal, porque estamos todos a adorar falar sobre isto todos os dias e todas as semanas. Eu pessoalmente não estou nada chateada por estar a falar sempre disto. Estou a adorar, mas temos que falar sobre o facto de irmos a eleições, algo que ninguém estava à espera. A Marcela anunciou que a data das eleições vai ser dia 18 de maio, porque não queria acrescentar mais uma paragem aos peregrinos, mais uma paragem que iria ser nas urnas aos peregrinos,
iriam estar a caminho de Fátima, portanto o fim de semana do 11 de maio não ia dar, então vai preferir que ressacados dos festejos do vencedor do campeonato de futebol vão lá fazer a cruz e talvez se enganem. Não sabemos isso, hein? O campeão pode ser campeão Pode muito ser antes, mas Epá. de acordo com como está, não sei se... Não Sei vai lá. ter. Era bom que fosse no fim de semana antes. Isso tinha imensa graça. Tinha muita graça. E Fora de casa, o campeão sagrado. Eu não sobrevivia se fosse no fim de semana antes, não sobrevivia. Mas não vamos falar de futebol para a Maria Escada, não se chatear. Ela não está cá. Exato. Sim, não só está, vai, mas depois só vai faltar que cá mas está. depois vai dizer se... Pronto, ela pode não ouvir o episódio. Ela não vai é ouvir o verdade. episódio. É uma maneira Nenhum de saber nós- se ela ouve o episódio. Nenhum de nós, é importante dizer isto, nenhum de nós, quando falta, ouve o episódio. Nunca. Podemos fazer o teste. Agora podemos dizer as coisas piores da Maria Escada. Mas quando Obrigado. faltas, ouves? Ah, Ou pões só a play no YouTube não, para dar view e não, vais também fazer não, outras também coisas. não ouço quando venho. Ao início ouvi, mas entretanto deixei um bocado. Não tenho tempo para isso. Isto demora muito tempo. Eu ando muito ocupado. Não demora nada muito tempo, fiquem aqui até ao fim, temos muitas coisas interessantes para falar. Mas pronto, vamos a eleições, 18 de maio, anda-se a fazer também vistoria já aos apartamentos de Luís Montenegro em Lisboa, que ele quer que sejam duplex, e todos os dirigentes dos partidos, sim, as cabeças dos partidos, seja Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro e André, e depois só o André? resto do Porquê último que tu- nome. Não diz o último nome. Não gosto de dizer os dois nomes para não dar... Não dar o quê? Engagement? Sim. Aqui, no ar? Tipo, isso não é um Sabes que tipo, se tu não é um Twitter. pesquisares, mas um vídeo pode pop-up, por exemplo, o ChatGPT apanha o áudio e sabe que eu disse o nome. E Sérgio Meio, Sérgio André Vente. André Vente. Vente. Pronto, André, Pedro e Luís têm ido a todos os canais, André, claro. seja RTP, Podes usar outro seja nome SIC, dele, André, seja claro. TVI, têm ido dar entrevistas, têm estado em rotatividade. Acho que agora também já vamos meter a IEL e vamos meter outros partidos, porque esta vida já estão a perceber que pronto, já estão a esgotar os convidados e precisam de mais alguém para ir falar. Portanto, está aqui pronto, vamos estar em campanha eleitoral até maio, apesar de oficialmente serem só 2 semanas, vão ser 2 meses. Zé Pedro, já saíram algumas sondagens também. Uhum. É relevante olhar para as sondagens agora? É sequer relevante olhar para as sondagens até lá? Tá, tu não ouvias o dia de reflexão antes de vir para cá, porque senão já sabias que eu não. Se acompanhasses, que eu sou. Aliás, o Joné é um grande adepto de sondagens, eu acabava com elas e é por decreto que eu também Sabes sou um que bocadinho já ditador. tivemos um episódio comigo aqui em Eu que também tu disse já isso. disseste Ah, sim. então pronto. Então nem nesse episódio, mesmo estando aqui apresentado. Estou a brincar. Obviamente que eu não ligo as sondagens, acho que é um instrumento que manipula a democracia, que não tem qualquer valor, não é um instrumento mesmo sem valor. É adivinhação. Ainda que o estudo tenha uma base científica borrifo nessa merda, e nós já temos casos em que influenciou definitivamente uma eleição. E sabemos que manipulou no sentido em que não era aquilo que as pessoas queriam, mas fizeram um voto contrário porque Estás a tinham... falar de Lisboa? Mas não só. Mas sim, Lisboa é o caso mais grave. Mas não só, nem pouco mais ou menos. E portanto é um instrumento que eu não vejo. Se me dissessem assim, mas olha, é muito útil 15 dias antes ou 3 meses antes tu tens uma ideia de qual é o sentido de voto. Se me explicarem essa utilidade, eu calmo e digo, ok, tens razão, porque de facto é útil. Mas não se consegue explicar a utilidade disto. Queres explicar a utilidade? Não é utilidade. Isto não essa utilidade já não é científica. A parte do estudo ser científico e ter uma componente de estudo académico, sim senhor, isso eu percebo. Não é? Agora, a parte da utilidade dela já é diferente. Mas portanto, não liga às sondagens. Eu acho que a questão aqui vai... Os políticos são absolutamente essenciais. Não, acho que não... Então, mas deem-nos só eles. Repara uma coisa, eu acho que mesmo para os... Não, isto é agora a questão das sondagens, mas mesmo para os políticos não é, porque assim como manipula o eleitorado... São performance reviews. Mas não tem que ter. Está bem, mas isso aí... Tu não tens outra maneira melhor, não existe. Era ótimo que as sondagens fossem a melhor coisa do mundo. Como é que é aquela coisa focus group? Sim. É Isso. parecido. Pronto, é uma sondagem, mas é mais... É parecido. Mas é a mesma coisa. A lógica é... As falibilidades de uma coisa e da outra são muito semelhantes. Não há um método melhor no mundo, se encontrares ótimo. Não há um método melhor no mundo para uma pessoa perceber o que é que as pessoas estão a sentir Mas tu repara uma coisa... sobre a política. Mas sentir é uma coisa... Estudos de mercado... Eu não sou contra estudos de mercado. Atenção, são coisas completamente diferentes. O Jânio também gosta de percepções. A intenção de voto é das maneiras mais claras de perceber o que é que as pessoas acham sobre determinados assuntos e determinados momentos. Aí é que eu não acho. Ou seja, Mas é. Uma questão é o estudo de mercado Historicamente. quando tu percebes que a preocupação das pessoas é a questão da habitação, é a questão dos apoios sociais, é a questão da economia. Mas é que Tu se a percebes preocupação da pessoa for, a primeira preocupação da pessoa for a habitação e depois ela diz que vota no IEL,
tu tens que conseguir fazer essa quadratura do círculo e só sabes se souberes essas duas coisas. Pronto. Exato, mas eu nesse aspecto Porque se a pessoa disser o que me preocupa é a habitação. Olha, dou-te um exemplo nas sondagens dos Estados Unidos. Quando saíram no dia em que foi a eleição, a sondagem à boca da urna, dizia que a esmagadora maioria das pessoas que votou estava preocupada com a democracia. E eu olhei para aquilo e pensei, isto é um tema da Kamala Harris, é um bom sinal para ela. O que é que aconteceu? Uma boa parte, se não mais de metade das pessoas que estavam preocupadas com a democracia, estavam preocupadas com a democracia com o argumento de que a eleição de 2020 tinha sido roubada. Se tu não souberes que a pessoa votou Donald Trump, se a pessoa não respondeu também e eu votei Donald Trump, tu não consegues cruzar os dois dados. Mas isso não te mostra logo que as sondagens se calhar podem estar não tão bem feitas? Se tu esperas que de uma resposta em relação ao que é democracia é o que é favorável à Kamala. Então, as sondagens podem não estar bem feitas. Tu, para fazeres perguntas, as perguntas têm sempre ângulos mortos, não é? Qualquer pergunta, por melhor que seja, eu não te consigo fazer uma pergunta em que tu me respondas a todas as nuances do teu pensamento. E em 7 ou em 8 eu tento arranjar as 7 ou 8 melhores para eu perceber o máximo de coisas que eu quero saber sobre ti. E o que é que tu achas dos líderes políticos? Ou em quem é que tu vais votar? E quais é que são os teus temas? São 3 coisas que só juntas é que funcionam. Então pronto, fizeste a defesa, então agora vou fazer a crítica mais de uma vez, porque por acaso nunca tinha feito assim. Hei de dizer às vezes que forem precisas, que é um instrumento que não tem qualquer valor nem para o eleitorado para decidir, nem para os políticos. E a razão é simples, é um instrumento que não é propriamente antigo, é uma coisa recente, tem décadas, não é? Mas os estudos vão evoluindo, mas é uma coisa a política é muito nova. E há uma razão muito simples, que é, à medida em que vão avançando os estudos e cada vez os políticos têm mais dados, estes dados do interesse das pessoas, e em que os eleitorados têm também mais informações através dos sondagens, curiosamente assistimos à exata velocidade em que isto avança ao afastamento das pessoas da política. Há aqui qualquer coisa não bate certo. Então, portanto, como assim? Como assim estamos a assistir ao afastamento das pessoas da política? Radicalismos por todo lado? Autocracia? Isto é o quê? Mas isso é afastamento? As pessoas estão a votar mais? Não. E estão a votar nesses radicalismos? Estão a votar naqueles que querem que elas não votem. Estão a votar naqueles que querem que elas não votem e naqueles que se borrifam um bocado nas sondagens e que dizem o que as pessoas, que estão das percepções, da segurança dos imigrantes. Aqueles gráficos do Chega a dar 18 como se fosse 37? Não. Usam os gráficos para tentar vender mentiras. Mas fazem uma coisa muito simples. Ninguém precisou dizer a André Ventura que, olha, tem aqui uma sondagem que as pessoas estão preocupadas com as questões da imigração ou da segurança. Sejam percepções ou não. Ninguém precisou. Ele sabe muito bem. E, portanto, a questão é que as pessoas cada vez mais votam em radicais, cada vez mais procuram as extremidades, aquelas que podem, como estávamos a falar há pouco dos Estados Unidos, qualquer dia acabam mesmo com as eleições. E isso tem a ver com o afastamento, na minha opinião, daquilo que é o espírito democrático. E isso tem a ver com o descontentamento e não com as pessoas nasceram todas fascistas, só agora é que acordaram. E, portanto, eu não consigo perceber mesmo o político que tem que fazer ou o que é que ele devia fazer. Um país tem um conjunto de problemas. Ele não tem que saber o que é que as pessoas estão preocupadas. Ele tem que saber, o país tem um conjunto de problemas. Portugal, por exemplo, quais é que são os nossos problemas? O povo é pobre. É óbvio. A economia é fraquíssima. É uma economia que concorre com regiões autónomas de Espanha, nem sequer com o país. Burocracias. A questão da periferia. Não temos a merda de um comboio para Madrid. Isto é patético. Isto devia ser uma andota. Nós devíamos dizer isto e depois devíamos rir, até para não passarmos vergonhas. Estes são os problemas. Portanto, o que o político tem que fazer é desenhar um plano para acabar com isto. A questão da justiça, para mim, sempre foi mais grave. É o calcanhar daquilo do país. Portanto, eu quero lá saber se as pessoas estão ou não preocupadas com isso. Eu tenho que apresentar uma proposta para o país que passe por... Tu disseste político? Hã? O que o político tem que fazer? Sim. Percebi Putin e já estava tipo... Não. O que um candidato, um partido, para não estarmos a falar só em pessoas, mas o que um partido tem que fazer é encontrar soluções então para refundar a justiça, para que isto seja de uma vez por toda, acabar com as garantias ou então torná-la mais célere. Exato. Despechar as coisas todas, tornar a economia mais forte, essa é uma aposta. É isso que ele tem que fazer. Não tem que fazer isso porque encomendou um estudo de 45 mil euros que lhe disse que as pessoas queriam isso. Certo. Não serve para nada o estudo. Não serve para nada o estudo. E ele tem que ver, tem que fazer, tem que apresentar. Vai a votos, ganhou, fiz, perdeu, fiz. Então achas que as sondagens tiram o foco do político no que realmente importa? Tiram. E eram ao sabor de um estudo que alguém fez com 20 mil pessoas, ou 100 mil pessoas, ou 50 mil pessoas, ou 40 mil pessoas. Eu já sei que muitas pessoas de fora tocou, a mim nunca tocou. E uma pessoa pensa... E repara uma coisa. É o pior argumento. E repara uma coisa, quando há tanta corrupção em tanto lado, eu não consigo ter estudos favoráveis. Ninguém me vai convencer que as empresas de sondagem são a única merda séria no mundo. Era o que faltava, não é? A igreja, tudo, as empresas, o futebol, a política. Não, mas as empresas de sondagem para cá do que ninguém tocou.
Bah, enfim. Mas alguém diz isso? Não, portanto, são um instrumento perigosíssimo para as democracias. Mas agora deixa-me só dizer, portanto, para terminar, só falámos das sondagens. Deixa-me só dizer relativamente a estas eleições. Estas eleições, perdi muito tempo com as sondagens, vou ser rápido com as eleições. Mas também não temos a Maria, porque temos mais tempo. Quer queiramos, quer não, estas eleições vão ser eu não gostava que fossem, mas estas eleições são um concurso de ética, de facto. Eu sei que no outro dia Sérgio Sousa Pinto foi contar a Maria Castelo Branco que ela queria falar de ética, ele queria falar de política, e eu gostava de perguntar ao Sérgio Sousa Pinto, percebendo o que ele quis dizer, eu gostava de perguntar ao Sérgio Sousa Pinto o que é que ele quer falar de política, porque houve eleições há um ano. Eu não estou a ver nenhum partido, passado um ano, mudar o seu programa. Até porque se um partido mudasse o seu programa ao final de um ano, eu tinha que chegar lá e tinha que dizer, então estava errado o outro. E tu, se tivesse sido eleito, mudavas tudo. Há um único aspecto em que nós podemos ter discussão política neste momento, que é a questão da defesa, com alterações no mundo substanciais. A única. Por amor de Deus, não tem debate político nenhum. Foi há um ano as eleições. Eu acredito que vai ser tema, pelo menos na RTP. Na defesa tem que ser. Agora o resto, o Pedro Nuno Santos tem que apresentar o seu programa que já apresentou. Porque se ele mudar alguma coisa, as pessoas vão dizer, então o outro era mau. O que é que está a mudar? Portanto, as eleições foram há um ano, não há política para discutir. E ele naquele caso, no vídeo que eu vi no Twitter, ele até queria depois discutir cenários. Cenários e ética é tudo um bocadinho adivinhação, não há assim... discutir cenários, sei que ele faz acordo com o outro, se não faz, até porque também não vão mudar mas muito. Independentemente disso, tudo isso que estavam a discutir é política, tudo é política, portanto também não mas a questão do concurso, mas a questão é, lamentavelmente, mas não há volta a dar, estas eleições vão ser um concurso de ética a ver qual espelho meu, qual é o mais ético, quem é mais ético do que eu. E aí, para terminar, digo, Pedro Nuno Santos tem um problema gravíssimo, porque não é de facto o melhor exemplo. Eu não o comparo a Luís Montenegro, as empresas não têm nada a ver, as coisas são completamente diferentes, mas ele está a começar, os jornalistas, a imprensa... A ter que se justificar. E a justificação depois muitas vezes vai cair em mentiras, porque quando ele diz assim, eu não tenho nada, ele dizia agora na RTP, eu não tenho nada a ver com aquela empresa, que é de uma pai, é de um sócio, eu nunca tive nada, nem beneficiei nada. Basta usar esta expressão para uma pessoa dizer, já não podes ir por aí, porque há os anos que ele está na política e com a vida que tem todo o direito. Eu estou a fazer quase advogado do diabo, porque eu não sou nada contra isto. Acho muito bem que empresários, e nomeadamente, Pedro Nuno Santos, a experiência que tem, comparando com outros que não fazem ideia do que é ter uma empresa, terem funcionários, pagar salários ao final do mês, terem dívidas aos bancos, terem que as pagar, terem os impostos para pagar, a experiência que Pedro Nuno Santos tem nessa matéria, para mim, é valiosíssima. Eu não voto nele, mas nesse aspecto votava já. Portanto, eu não estou a fazer uma crítica, eu não estou a dizer, ele tem uma empresa, o pai tem uma empresa, eu tenho que ir para fora da política. Nada disso. O que eu estou a dizer é que ele próprio, com o estúpido do chumbo, que podia ter perfeitamente viabilizado a moção de confiança, estava agora já a inquirir a Spinum Viva, ele fez umas eleições que não são um concurso de ética, e agora vai levar com os Maseratis, e agora vai levar com o Porsche, e não pode dizer que... Quem fez as eleições, um concurso de ética, foi Luís Montenegro, que quis ser ilibado pelas votações, que é o que vai acontecer. Se o PS viabilizasse, ele vai ser... se o PS viabilizasse a moção de confiança, mas o nós PS neste sempre momento... disse que ia chumbar, não tinha. Mas eu quero lá saber o que ele disse. Eu estou a dizer, eu não teria dito. Se o PS tivesse viabilizado a moção de confiança, taticamente, não era nada a aprovar o que o governo anda a fazer. Era tático, dizia ao país. Eu aprovei para opor na CPI. Nós, neste momento que estamos a falar de eleições, já estávamos com a CPI marcada. Já vinha aí o gerente da CPI da Spinum Viva. O país estava a andar. Ele estava com o primeiro-ministro a fazer o seu trabalho e a Spinum Viva ia responder. Portanto, o que Pedro Nuno Santos fez... Repara, a origem da crise é Montenegro. Mas que, para mim, quem faz as eleições é o PS. E vai ter que levar com esta dose. Porque eu volto a dizer, eu sou o líder do PS, viabilizava a moção de confiança, explicando que era apenas para o país não parar, e estava já neste momento em CPI. Porque era agendamento protestativo. Ele tem esse direito. O Montenegro não podia chumbar. Portanto, qual era a dúvida? Para mim, a origem é sempre qual era a dúvida? É igual. Quem é que começou a guerra na Ucrânia? Não, está bem, a questão não é essa. A origem é a justificação. A origem é Luís Montenegro não ter dado explicações, ter montado uma empresa para continuar a receber avanças manhosas enquanto é primeiro-ministro. Isso para mim isso para mim está fechado, não discuto. Pronto. Ninguém me vai dizer o contrário. Foi ele, a origem da crise é ele. Agora, os outros partidos depois têm que ter estratégias políticas, realpolitik. Portanto, quando tu estás perante aquela situação, porquê que Pedro Nuno Santos naquele dia na rua disse, olha, não metam moção de confiança, que eu chumbo. Porquê? Qual é que foi a genialidade que lhe passou pela cabeça? Ele aqui só tinha que fazer uma viabilização tática da moção de confiança. E a CPI estava a decorrer neste momento, ou então estava nos próximos dias. Se chegasse ao fim da CPI e confirmasse que o primeiro-ministro é um não sei quê, o PS põe moção de censura, chumbava e o governo caía. Mas tinha feito a investigação. Porque eu admito que o governo caísse por causa disto, mas era a seguir à tal investigação que Pedro Nuno Santos queria. Pedro Nuno Santos escolheu outra tática que é, desculpem lá, mas eu já disse que chumbava, portanto tem que chumbar, para mim não é argumento. Chumbou, tem agora umas eleições que são um publicita ética.
E nesse aspecto, como eu estava a dizer, vai levar com o Maserati, vai levar com o Porsche, sem que dar explicações quando diz que não tem nada a ver com a empresa. Claro que tem. Uma pessoa que é líder da JTS quando tinha 18 anos, ele não vive da política, não vive dos salários da política. Com os salários da política não se compram casas em Lisboa. Com os salários da política não se anda de Maserati. Portanto, o pai dá-lhe o dinheiro é da empresa, ele tem interesse em que a empresa fique rica. E isto é um problema. E eu insisto, para mim, Pedro Nuno Santos não é nenhum vigarista, não é nenhum aldrabão, não é nada, mas neste momento estamos perante, não tenho essa suspeita, mas estamos perante eleições que são isso. Ele foi ministro enquanto tinha tal cota da empresa. Se calhar tem que ser um escrutínio à empresa. Quem é que os ajustes diretos, a quem é que foram feitos. Há muitos ajustes diretos feitos na região de Aveiro. Pedro Nuno Santos também foi autarca em Aveiro. Temos que escrutinar isso. Foi autarca? Foi. Foi quem? E pelo menos está no registro de interesses dele do Parlamento que foi autarca desde não sei quantos anos. Não sei, acho que é São João da Madeira, a Assembleia Geral. É a Assembleia Municipal. Sim, é a Assembleia. Pois, a malta conhece. A Assembleia Municipal não decide ajustes diretos. Mas a malta conhece toda. O que eu estou a dizer é ao escrutínio para perceber porque é que uma empresa da Aveiro, que não tem nada a ver com máquinas de calçado, compra uma máquina de calçado. A questão é, se nós entrarmos nestas Ele disputas... não tem esse problema, até porque o Presidente da Câmara de São João da Madeira, todo o tempo em que ele esteve lá em funções autárquicas, era o Ministro da Coesão. Sim, mas depois há vereadores e depois há tudo isso. Mas seja como for, eu volto a dizer, não há uma questão... Aqui a questão é ter-se transformado umas eleições que deviam ser só sobre política de facto, nestas discussões. E Pedro Nuno Santos vem agora... Vai ser... Mas lá está. As eleições deviam ser só sobre política? Não, porque senão não eram estas eleições. Estas eleições não existem por causa da política. Claro, lamentavelmente. Pronto, então não deviam ser sobre a política porque não existem por causa da política. Não, as eleições... Elas existem por causa de uma questão ética. As eleições deviam ser todas sobre política. Estas não são. Pronto, mas vão acontecer por causa de uma questão ética, porque o Primeiro-Ministro tem um problema ético. Mas isso é lamentável. Como? E as últimas também. As últimas aconteceram porque o Primeiro-Ministro tinha um problema ético. Mas aí o problema é que mudaram as figuras e aqui são as mesmas. Por isso é que o concurso, por isso é que eu chamo concurso. Porque Costa saiu. Sim. Há uma diferença. Neste caso, nós agora vamos discutir. O povo vai decidir qual dos dois, porque são dois, como é óbvio, não é? Qual dos dois é o para casar. Isto é terrível. Não é bom. Não é bom para ninguém. Sim, e no meio desse casamento, o emplastre, se calhar, ou ganha qualquer coisa ou afunda-se. Pois, temos que ver. Aí lá está, era os tais cenários que o outro queria discutir. Pois temos que ver. Isso é adivinhação. Acho que ele não está na melhor fase por causa das malas e daquelas... Eu não sei sinceramente se isso tem impacto, mas pronto, já nem... Vai ter voto útil. O que é que há mais para dizer sobre a política nacional que não tenha sido ainda dito? Essa é a tua pergunta. É. Pois eu acho que o país... Querias uma mais localizada? Acho que o país corre o risco de se tornar a Madeira, o que é uma coisa que toda a gente sabe que eu sou contra. A existência da Madeira? Também, mas e por isso o país correr o risco de se tornar a Madeira. Ele está a reduzir ao mínimo, mas qualquer dia só pode ir ao Algarve, não pode ir a Espinho, não pode ir à Madeira. É que a Madeira já... Vá lá Cascais, pronto. Posso ir a todo sítio. Estou sempre a dizer bem de quase todos os sítios. Menos a Madeira. Menos a Madeira. Isto diz eu não acho Espinho mau. Acho... Não, mas aquele elitismo pode ter sido levemente ofensivo. Esquece, não. Mas não acho Espinho mau. Não vais ser bem recebido. Não, Espinho é porreiríssimo. Aquela marisqueira a ver o mar. Aquilo é simpático. Mas pronto. Portugal corre o risco de se tornar a Madeira no sentido em que, e o Miguel Albuquerque se calhar até vai ter um resultado bom no domingo, nós também podíamos se calhar introduzir aqui esse tema, porque a Madeira tem eleições... Não gostas da Madeira? A Madeira tem eleições de 3 em 3 meses, mas mesmo assim vale a pena um gajo dizer tipo, olha, agora a Madeira vai a eleições. Vai a eleições porquê? Pela mesma razão que nós temos aqui. Não é, lá está, como diz o Zé Pedro, não mudaram os candidatos, não mudou nada. Sim. A Madeira vai a eleições porque há um gajo comprometido eticamente que se recusa a largar o lugar e que tem controle suficiente sobre o aparelho partidário para não ter que sair do lugar. Porque a democracia está podre, oca, e o que tu tens nos partidos é uma falta de responsividade total ao eleitorado. O Chega não existe, não é? O Chega é uma pessoa inflando um aparelho que não existe. Portanto, não há militantes do Chega a dizer desculpa, doutor André Ventura não gostava de ir a eleições agora. Isso não existe, não é? Claro. No PS e no PSD isso não existe porque todas as pessoas querem ter um emprego ou já o têm. Sendo que o PSD está parecido com o Chega nesse aspecto, porque o PSD, falaram todos, Montenegro e Hugo Soares, sem reunir órgãos nacionais. Às vezes já há presenças entre o PSD. Mas houve Conselho Nacional. Só depois. Houve Conselho Nacional e houve brocha miúda. Houve ali uma... até com muito cuspe. Sim. Aquilo foi... Como é que tu argumentas que as pessoas... Por exemplo, como é que o Miguel Albuquerque mantém a sua popularidade com os madeirenses? Não mantém a popularidade não é de Miguel Albuquerque, a popularidade é da Setinha. Pois.
Ou seja, não é como a Lili Canessas. É ao contrário. Pois, é exatamente como a Lili Canessas, no sentido em que eu defendo que realmente é a Lili Canessas. É isso, a popularidade é a setinha. E depois é a polarização, não é? Eu quero manter o meu para não ter lá o outro. Eu gosto tão pouco do Pedro Nuno Santos que vou votar neste gajo que eu não gosto, mas ao menos é o meu gajo. E nós estamos a entrar numa coisa perigosa. Lá está, este argumento que o PSD vai querer fazer durante as eleições, que tu falavas, de atenção que se a gente ganhar as eleições é porque o povo acha que isto não interessa nada e portanto não tem nada a ver CPIs. Tem que haver uma CPI a seguir, aconteça o que acontecer. Sim. E o pior é se for o Chega a promovê-la. Agora, nós estamos a falar de sondagens e eu de facto, se isto fosse sobre os Estados Unidos, eu ainda ia num caminho diferente, porque nos Estados Unidos há tantas sondagens e cada congressista tem uma empresa de sondagens e estão sempre a medir o pulso a tantas coisas que tu às vezes produzes políticos, e eu isso também sou contra, políticos que não têm opiniões, têm sondagens, que é o que o Zé Pedro está a falar também. Olha, uma destas senadoras que votou a favor deste orçamento do Trump, eu sempre tive um grande dilema ético-moral com ela, porque ela é uma pessoa que, quando era representante de um distrito no norte de Nova Iorque que era mais conservador, era basicamente de centro-direita. Depois tornou-se senadora de Nova Iorque e passou a ser de esquerda. E ela dizia, nas entrevistas, ela interessava, ela foi candidata a presidente, é a Kirsten Gillibrand, interessava-me a maneira como ela falava disso abertamente. Tipo, ela era pró-armas e depois passou a ser a mais anti. E ela dizia, eu tenho que representar o meu eleitorado. E isso, por um lado, tem uma coisa não, mas tem uma coisa que tu até podes achar interessante, não é? O político é o representante e, portanto, tem que ouvir quem representa. Por outro lado, tu ficas tipo, mas em que é que tu acreditas? Não é? Tá há uma componente em que tens que liderar, não é? Aqueles políticos que moldaram o futuro da história, quer dizer... Há uma componente em que tens que liderar, mas isto causa-me um problema, porque eu fico... Onde é que tu estás entre o eu tenho que liderar e eu tenho que ouvir? Também tens que ouvir. É porque se eu fosse fazer uma candidatura à Câmara de Cascais e fizesse exatamente como eu acho, ia ser muito contra o que muita gente lá acha. E eu também sinto que tenho que ir e ouvir e pensar, olha, se calhar o que eu tinha idealizado para isto não é o que esta gente quer. E mas portanto, não é questão de querer. É o que é melhor. É o que é melhor. Sim, é um bocado isto. Tu repara, tanto convicto do que é melhor, tu podes ouvir o teu eleitorado e pensar, espera aí, eu estava convicto disto, mas perante estes argumentos das pessoas que afinal não querem isto, eu posso pensar que eles se calhar têm alguma razão. E a questão é que quando tu dizes não querem, a questão é não quererem, porque ao contrário, deve ser o político ou as políticas também a mudar a opinião do povo, dos eleitores. Também, mas essa senadora, deixa-me só dizer isto, essa senadora, se fosse mesmo contra as armas, se em vez de andar ao sabor dos eleitorados, se fosse mesmo contra as armas, fazia política ali contra as armas ou não é, e depois ia para as comunidades que são favoráveis às armas defender e dar argumentos contra as armas. É assim que se vira o... Também, mas não só, é isso que eu estou a dizer, também. Porque, por outro lado, se as pessoas não estiverem prontas para ter essa discussão sobre as armas, porque são demasiado sacrossantas para elas, mas, por outro lado, por tu agarrares numa metralhadora, elas votarem a favor da segurança social e tu achas que a segurança social é mais importante. A política é mais complexa do que isso. É um equilíbrio, eu acho. É um equilíbrio e são cedências e são consensos. Sim. E, portanto, por um lado, sim, é bom tu teres uma espinha. Por outro lado, se tu fores um fanático, não consegues fazer nada. Sim, claro que é uma parte de ouvir. Claro. E, portanto, esta pessoa, por ser tão plástica nisso, fascinava-me e fascina-me até hoje. Porque... qual é o racional? Tipo, onde é que tu traças a linha? Onde é que eu deixo de ouvir e passo a liderar? E onde é que eu... Isto é impossível. Tipo, não é ciência, não é? Mas interessa-me isto. E eu, em Portugal, eu acho que não há um déficit de ouvir. Acho que há um déficit de liderar. Sim. E não acho que seja... só que eu acho que esse déficit de ouvir não também é um... é moco. Não, também é só num círculo. Ou seja, quando o Pedro Nuno Santos decide que diz que vai votar contra uma moção de confiança, decide que diz que a sua CPI não vai incluir a mulher e os filhos, eu tenho a certeza que aquilo não resulta de um focus group no sentido científico, mas que resulta de um focus group no sentido informal. Sim, as pessoas não vão gostar que tu chames a mulher e os filhos. E quem é que acha isto? Acha o Pedro Delgado Alves, a Alexandra Leitão, a Marina Gonçalves. Sim.
Eu acho que se calhar fazia falta aos nossos políticos, na lógica de liderarem para ouvir mais, mas ouvir mais fora do círculo. Sim. Já pensaram um pouco, eu já andei com políticos, já pensaram um pouco que os políticos andam na rua? Claro. E pouco que andam a interagir com as pessoas realmente. Tipo, Sem ser em campanha. eu hoje em dia faço visitas a coisas no Conselho de Cascais enquanto pré-candidato. E já fiz com candidatos. E já tive candidatos que passavam lá, tipo, supermodelo, tipo, olá, que bonito. E já tive candidatos que ouviam, e eu gosto mais desta segunda opção. Mas eu sei de muitos, e sei que o Montenegro faz assim, sei que o Pedro Nuno faz assim, às vezes é por cansaço, às vezes é por... Mas se tu andas nas coisas e andas na rua e não estás a ouvir, não estás a tomar notas, não estás com uma pessoa atrás a dizer o que é que estas pessoas querem X. Estás a ouvir mesmo? Não, estás a ouvir o teu... Claro. É assim, eu acho... Essa é a sondagem que importa. Visitam em muitos estabelecimentos. Tipo, vai a um hospital. Mas com os jornalistas. Mas também onde é que as pessoas estão? Pá, para o boneco. É para o boneco. Mas é isso. Hoje em dia é difícil tu também estares onde as pessoas estão. E depois estás nas redes sociais e estás de Era o que o Zé algoritmo. estava a falar antes de começarmos, o Zé Pedro estava a falar antes de começarmos, que é, as pessoas não estão na rua. Não se encontra as pessoas nas ruas em esplanadas Portugal. são contra a democracia. Sim. A inexistência de esplanada é contra a Não, democracia. há um déficit comunitário que complica isto, sem dúvida. Sim. E depois as redes sociais são o que são, não é? Um reflexo relativo de... São o terceiro espaço agora, o terceiro espaço não sim. existe mais lado nenhum. Mas são o terceiro espaço. E a questão aqui é... Eu tenho dúvidas que as pessoas não fossem mais desta opinião do Zé Pedro Silva, que também é a minha, que é tipo, epá, evitem lá eleições, tipo, que chatice. E tenho dúvidas que as pessoas não fossem mais numa lógica de... não, mas se é uma empresa da família dele, tem que ir à família dele. Ou seja, eu acho que ele deu ali uma série de nós cegos que lhe estragaram a estratégia daqui para a frente, não é? Tu ias fazer a CPI sem a mulher e sem os filhos, servia para quê? Claro que não. Não servia para Mas eu nada. acho que É um absurdo. Ele amarrou-se. É um absurdo. E portanto também já não dava muito jeito. Quando eles lhe propõem a CPI em menos dias e tu dizias, não, mas vamos fazer a CPI nos dias... Mas isso marcava um precedente inacreditável. O quê? O que vai ser inquirido, definir Claro, o mas dia o de que ser inquirido. ele podia ter feito, que é completamente diferente, era dizer, olha, vá à merda, mais os seus 80 dias, Foi o que eu disse? eu vou-me abster Claro. e amanhã há uma CPI dos dias que eu quiser. Mas era o ponto, aí corria. Só por causa aí corria nos tempos normais. Eu acho que ele tem a mania de ser durão, ele aí era o homem que era tipo, está com medo. Então bora lá. Claro. Sim, mas eu não vejo. Levantava-se Mas eu acho que os e dizia, eleitores tá dele não olham para isso assim. pá, por amor de Deus. Eu acho que olham do género, bateu o pé, foi convicto na opinião que teve há um ano. Porque as pessoas gostam disso, de uma pessoa que é convicta e que diz uma coisa mas e tu tens mantém noção essa do momento coisa. Isso para o dramático. povo português O PSD é... andou para ali a rastejar-se e a fazer figuras ridículas, como hoje o Correio depois veio dizer e bem. Certo. Mas ele podia ter aproveitado mais isso, podia ter criado um momento mediático, podia ter dito, pegava no telefone e dizia assim, está aqui o Soares cheio de medo de eleições a ligar-me. E eu acho que ele está cheio de medo de eleições e cheio de medo de uma CPI a ligar-me. Eu acho que esta gente quer fazer umas eleições para não haver CPI. Portanto, vou fazer uma CPI. E olhem, querem saber mais? Então és do argumento de a esquerda deve começar a ser mais, ou tanto, suja como... Não é suja. Isto não é sujidade Mas nenhuma. eu acho Isto é que é combatividade. entrar num jogo político Mas não é jogo. desnecessário. Assim é que se entrou num jogo. Repara. Não, tudo ia ser jogo. A partir do momento Então, que o PSD faz aquele filme, o que é que não ia Mas qual é ser que era o mais, mas qual é que era o mais justo para ti? Ou seja, era se o PS quer tanto a CPI porque quer escrutinar. Certo, queremos todos, o país todo achou isso bem. Qual era o instrumento mais rápido para isso? Era viabilizar taticamente, insisto, porque o erro dele e de Alexandre Leitão foi esse, foi vir para a televisão dizer, mas nós não podemos aprovar uma moção de confiança porque isso é aprovar tudo o que o Governo fez. Pois. Bem, isto é infantil, mas essas coisas não são assim. Mas eu percebo. Não são, como uma moção de censura, não é chumbar tudo ao só o que está ali escrito. O voto é, neste caso ele fazia uma abstenção, uma viabilização tática. Porque no dia a seguir estava a marcar a CPI. E no fim da CPI, nos 90 dias, uma CPI normal, se porventura fosse o relatório em que dizia que havia conflitos, o Primeiro-Ministro tinha que ser demitido atrás da moção de censura. As pessoas, por exemplo, leem títulos. As pessoas não leem notícia. Portanto, o que as pessoas vão ver numa notícia é PS não chumba a moção de confiança ou aprova a moção de confiança. E eu fico logo, o quê? O que é isto? Agora o PS está a aprovar o Governo e o programa do Governo. Percebo o não que tu vai dizes, lá eu ver a percebo o que tu notícia dizes. e ver a justificação e as explicações do Pedro Nuno Santos. Eu percebo o que tu dizes, mas Leitão. nós não podemos tomar decisões com base em pessoas que não ligam minimamente ao seu país, nem sequer sabem o que é que se está a passar. Ou seja, e essas pessoas nem vão votar.
Quem nem sequer sabe o que é que... Quem lê um Pedro, título... a maior parte das pessoas que vai votar lê só títulos. Não, as pessoas veem os telejornais e eu acho que uma generalidade vasta da população sabe o que se passou. Pois há aqueles que nem sequer fazem ideia o que é que... Agora, e nós não nos podemos guiar por isso. As pessoas não vão saber. Pá, o partido tem que tomar uma decisão, por isso é que eu acho. À frente do PS eu não tinha a menor das dúvidas que eu faria. Quer dizer, não é a menor das dúvidas. E volto a dizer, nós neste momento estamos nesta crise, porque ele também vai levar com a dose, vai levar com lenha. E tudo isto tinha sido resolvido. Pronto, mas ainda há uma outra coisa, que é isto Tem também, que ser breve, porque isto isto também, tem sido a voar. também se podia resolver melhor se o PSD existisse. Certo. E essa é que era a nota que eu queria deixar. Isto agora Porque ficou aqui um tom de enterro. todas as pessoas que foram para aquele Conselho Nacional fazer as figuras ridículas que fizeram vão ficar na história como os Pedro Silva Pereiras do Luís Montenegro. Vão. E eu espero que eles saibam todos isso. A Manuela Ferreira Leite, pronto, não tem muito tempo para ficar na história, não vai dar por isso. Mas o Aguiar Branco ainda vai ter um bocadinho. E eu queria... Campos Ferreiras... Mas achas mesmo que essas coisas se perduram no tempo? As pessoas lembram-se, a memória... Tenho a é certeza. muito E o Pedro Silva Pereira aguentou-se muito tempo a eurodeputado, mas ninguém o levava a sério, não é? Cá, pelo menos, por isso é que ele se escondeu lá. Mas eu acho que estas coisas duram. E acho que as pessoas que foram lá ilibar Luís Montenegro de qualquer responsabilidade e comparar o PS ao Chega, deviam ter vergonha na cara. E há pessoas que têm idade para ter juízo ali. É nisso que eu estou a falar da Manuela Ferreira Leite. Mas não é só a Manuela Ferreira Leite. O Aguiar Branco tem idade e tem estatuto para ter juízo. Um presidente da Assembleia da República de repente a fazer declarações daquelas. Está parvo. Acho mesmo inaceitável. Já estava mesmo desbocado naquela do vou-me embora e digo as coisas do maluco. Acho mesmo inaceitável. Cortaram um mandato que já era curto, porque ia ser só 2 anos, não é? Lá está. É o tipo de coisa que, se a esquerda em Portugal fosse combativa, dizia de si: olha, eu gostava que o Presidente da Assembleia da República se demitisse. Porque isto é inaceitável. Esta conversa é inaceitável. E para já ele diz que o PS fez mais pelo Chega do que o Chega fez por si próprio, não é? Uma coisa assim. E ninguém fez mais. Fez menos pela democracia em 6 dias do que o Chega nos últimos anos. Essa conversa. É até engraçado vindo dele, não é? Pior Presidente da Assembleia da República, se calhar de sempre, não é? Uma pessoa, olha, lá está uma pessoa sem um princípio, sem um valor moral, está ali. Disse mal dos turcos. A sério, não ouvi. A vice-presidente que a substituiu, agora não me estou a lembrar do nome dela. Foi a minha professora de História do Direito. Como é que se chama? Teresa Moraes. Teresa Moraes, doutora. Impecável. A Teresa Moraes pronto, ao menos acredita em alguma coisa. Mas eu percebo, atenção, o gajo que parava o carro do Ministério da Defesa em cima do passeio à porta do escritório de advogados enquanto era ministro, à porta do seu escritório de advogados, acha mal, como esta gente acha toda, estes políticos de meia idade que passaram a vida a ser lobistas eleitos, a ser advogados enquanto eram deputados, enquanto eram ministros, e a negociar sobre os clientes, negociar com os clientes enquanto faziam leis sobre os clientes. Estão todos a achar, mas isto não se pode fazer. Isto agora é um escândalo. Já não se pode trabalhar. Já não se pode dizer nada. Já não se pode trabalhar, então eu não posso ser Ministro da Defesa e estar a levar o carro de Ministro para parar em cima do passeio para ir negociar com os meus clientes, que são clientes do Ministério da Justiça. São prestadores de serviço do Ministério da Justiça. Então, mas como é que é isto? Como é que um gajo ganha uma vida agora a roubar? Eu estou a trabalhar, meu amigo. E de facto o PSD, por isso é que eu digo, o PSD, aquele Conselho Nacional é o PSD morto. Isto é igual a um senhor que, desculpa, parece certo, que o Fernando Mendes pergunta-lhe qual é que é a profissão dele e ele diz que é carteirista, mas só que o juiz não lhe deixa trabalhar. Pronto, é a mesma coisa. É um bocadinho, porque tu vês aquele PSD e pensas, de facto, esta gente é gente que é militante do PSD pelo lobby. E eu que já disse aqui uma vez, já fui lobbyista, também percebi os efeitos disso. Pensei tipo, olha, de facto, sendo militante do PSD eu conheço toda a gente. Dá para fazer umas pontes. Mas não é por isso que eu não fui militante do PSD para fazer dinheiro com isso, não é? O que eu noto naquelas pessoas é isso. E o choque do Campos Ferreira, não sei o quê. Como é que é possível uma pessoa não poder viver assim? Não poder ser eleito, ter a responsabilidade pública e ao mesmo tempo estar a trabalhar para empresas. Isto é o beabá da política portuguesa. E pronto, estavam chocados, achei alguma graça e acho... Tenho pena que depois nas gerações mais novas não haja, nas pessoas mais novas do PSD que lá foram, não haja a capacidade crítica de dizer, meus amigos, façam uma coisa de cada vez. Trabalhem na política quando é para trabalhar na política e trabalhem fora da política quando é para trabalhar fora da política.
nesta lógica, não é? Porque eu acho que isto é que é o Montenegro, isto é o típico Tuga, não é? Tipo, tu compras o barco primeiro e depois vês se tens dinheiro para ter na marina, não é? Portanto, são políticos, espetáculo, carros, casas, fatos, não sei o quê. Isto não tenho dinheiro nenhum, tenho que manter aqui a avança, não sei o quê, senão... Evitem, eu me aconselho mesmo, olha, literacia financeira, há aqui um podcast disso que eu também já vi, com gastos fixos, tentem mantê-los no mínimo do que possam pagar com o ordenado de político, só que é para depois não ficarem com a avança quando já são políticos, porque isso é que as pessoas estão contra. E pronto, e se calhar o exigir a exclusividade ou exigir a regulamentação do lobby, uma das duas tem que acontecer, mesmo, porque senão... tu tens isto, que é os advogados a fazerem lobby enquanto são titulares de cargos públicos. Se o Luís Montenegro tivesse mantido o escritório, só não pôde manter porque fazia lá as avanças com as câmaras, mas tivesse mantido o escritório de advogados dele com uma participação, olha como a cota do Pedro Nuno na empresa do pai dele, alguém ia dizer mal agora? E há o argumento também que se fala agora de Sampaio e tudo isso, trouxe o bugalho. Sim, a malta esquece que não, porque o presidente Sampaio manteve o escritório com o seu nome enquanto... Mas, para já, a malta esquece de uma coisa muito simples, é que... e olha, era aquilo que falávamos há pouco da confiança das pessoas. Tens mesmo de terminar a reflexão. Ou seja, quando tu vês claramente o que é uma pessoa que... E aqui o caso de Montenegro, não é? Ou seja, essa tal história que diz que repetes com frequência e bem, não é? Essa forma de estar na política dos interesses, e quando são pessoas que um escritório de advogados que tem a sua atividade normal, que tem o nome do Presidente da República, pode perfeitamente continuar a ter e não se vai associar. Agora, a partir do momento em que os clientes, o grosso do negócio que se faz é tudo na esfera pública, a pessoa fica naquela do... Porque tu repara... Sim, mas a lei fez depois disso. E com a lei que existe atualmente, o Jorge Sampaio já não podia ter feito isso. Já não podia ter o escritório, não. E portanto, se fez a lei... Vocês não me estão a ajudar. Temos que terminar e temos que ir mandar as pessoas a um sítio. Pronto, É que já vamos feito. para o Jorge Sampaio e daqui a bocado vamos falar do já nem sei de quem. Depois íamos para a Primeira República, mas pronto. É que hoje nem tivemos a Maria e o tempo voou completamente. Eu nem sei como é que isso Pronto, foi estamos acontecer. embora. A refeição está feita, então vamos mandar as pessoas a um certo sítio. Vai, mas é pró. João Maria e Johnny, as tuas recomendações? As minhas recomendações são duas. Um livro pequenino que eu estou a ler, que muitas vezes as pessoas me perguntam: é um bom livro para perceber como uma pessoa que queira ser política ou queira participar na política, o que é que faz, não sei o quê. E eu nunca encontrei assim um guia prático que eu achasse graça. E apesar de não ser perfeito, e de ser uma pessoa que eu adoro, mas que também não é perfeita, estou a ler um livro do Fernando Henrique Cardoso, curtinho, chamado, já praticamente acabei, chamado Cartas a um Jovem Político, que recomendo. E para além de recomendar isso, vou recomendar, não sei se já recomendei o programa Pequenas Reivindicações de Liberdade neste podcast, mas é possível que já, mas é um podcast do Observador, da Rita Poças e da Mariana Lobo Vaz. É um belo podcast, é que eu já fui, na sua série anterior, que se chamava Rapazes Giros. Neste das pessoas incríveis, que já só tem mulheres, acho eu, pelo menos até agora. A Leonor Caldeira foi a semana passada e eu ouvi anteontem e gostei bastante, e portanto vou recomendar isso também. Obrigada, Zé Pedro. Isso foi só para dizer que foste um podcast chamado Rapazes Giros e que tu foste convidado. Mas já não foi às pessoas especiais. Não. Pessoas incríveis. Ora bem, vocês têm que encontrar mais pizzarias por todo o país, porque tivemos críticas. E estamos a ter críticas com regularidade ao nosso centralismo. E, portanto, falaram de imensas pizzarias em Lisboa. Tem que arranjar maneira de dizer pizzarias pelo país. Boca na Ericeira. Pronto. Já está melhor. Mas estamos assim um bocadinho sempre na região. Mas... Há aquelas na Quinta do Lago que não são mais. Não me lembro. Não. Quais? Não é na Quinta do Lago. São a chegar aqui na... Também mas isso é é tudo em Lisboa, sim. Não é? Tal 4, sim. Mas eu não estou a ver ter ido a boas pizzarias. Também não é? Não estou a ver ter ido a boas pizzarias. Para que... Atenção! Quando se vai para que é que eu havia de ir ao Porto ir a uma pizzaria? Comer pizza, sim, é verdade. E a Mirandela? Ir a uma pizzaria? Olha que conversa! Eu nunca comi uma pizza fora de Lisboa. Então o que é que fizeste a mielhada? Pá, comi uma pizza, margarida, uma coisa de sonho. Acho isso um disparate. Não pode ser. E para os nossos ouvintes fiquem a saber que acho isso um disparate. Sim, só como pizzas em Lisboa. Não vou comer pizzas em mais cidade nenhuma. E mesmo em Lisboa, pronto. Em Cascais, eventualmente.
Mas não vou andar a comer pizzas pelo resto do território. Cascais ia muito quando lá estava a Lambreta Azurra. Leiria talvez, como, mas pizzaria. tipo porque Leiria. Eu acho que é a melhor pizzaria da Grande Lisboa. Lambreta Azurra. Gosto muito deles. Ora bem, certo? Demoram anos, atenção a isso. Pizzarias no país, apesar Exato. de não querer. Ainda no campo da gastronomia, o meu amigo João Rodrigues vai regressar com a sua residência em 7 regiões. Tem que ir às redes sociais ver, até porque eu acho que ainda não está divulgado completamente o programa, mas é uma região por mês, são 7 nesta segunda volta da residência, que eu recomendo vivamente. E depois a minissérie A Adolescência na Netflix, que eu via. Estás muito up-to-date com as coisas. Estou, fiz imensas notas de coisas para mandar, nunca tenho mandados e de repente tenho imensos. Incrível. Mas vou dizer porque é que eu gostei muito da minissérie. Não, spoilers não. Não é spoiler. É uma série que eu acho curioso. Não viste ainda, é? Não. Eu acho que é engraçado, mas tu também gostas. Vais falar do plano de sequência. O que é que você quer dizer? É que aquilo é tudo filmado de uma só vez. Ah, é? Não sabias? Não. É. Não, está bem, mas Aquilo é tudo de seguida. O episódio não há cortes. o que eu achei muito engraçado é o ritmo daquilo que é muito lento. E eu acho graça porque parecia-me que isso era uma espécie de encriptar o filme, porque aquilo é dirigido, na minha opinião, aos pais. Que há ali uma mensagem completa relativamente às redes sociais e tudo isso, porque aquilo, a adolescência, são problemas da adolescência que estão envolvidos, isto não é spoiler, não é? Com a utilização de redes sociais e ficar até tarde em computadores sem os pais saberem o que é que está para lá a acontecer. E, portanto, esta é uma mensagem, é dirigido, e quando faz, repara, não atinge a geração mais nova, os que são mesmo adolescentes, porque não conseguem aguentar aquele ritmo. Ou seja, isso que tu falas, se calhar, isso. A série é muito lenta quando estás numa era em que as coisas têm cortes, é tudo cortes, para ficar tudo colado, não é? A respiração. Isto é muito lento. Tu chegas ali a uma altura e tu dizes, anda com isto, temos que andar para a frente. Mas o que é muito engraçado é que aquilo é um drama e tu vives completamente o drama como se estivesse tu a ter a conversa com a criança. Porque na vida real são aquelas paragens. Ninguém tem a frase genial a seguir logo como há nos filmes normais, não é? A frase genialíssima a seguir, não. O improviso, não. Só tem que parar para pensar. Portanto, entra-se completamente naquilo. A mensagem é poderosíssima. Muitos têm ainda feito, mas todas as vezes são poucas. Porque de facto e no Reino Unido estão agora a sentir um aumento dos casos que esta minissérie reflete, eu não vou dizer quais é que são, e portanto recomendo vivamente. Se é divertido, se é entretenimento, em termos artísticos, a representação daqueles dois, do pai e do filho, é maravilhosa. Okay. Mas eu sobre esses aspectos, como eu não sou especialista, não me vou... Não tens que ser especialista. Nem fotografia, nem cinema, nem representação, mas gostei muito. Agora é um filme mais do que interessante de ver, é importante ver. Filme não, minissérie. Ok. Obrigado aos dois. Eu não tenho Muito recomendação nenhuma, ficam as do Zé Pedro, que teve muitas. Como Obrigada. assim? Queres que eu tenha? Vieste sem recomendação? Não, eu tenho uma, mas eu não sei se é... Vá, diz lá. É a série Golden Girls que está na Max. Eu acho que faço sempre recomendações da Max, não sei porquê. Vão começar, olha, CPI. Tens que ir a uma CPI, tu. Porquê? Tens que ser escrutinada porque é sempre a Max. Tens uma avança, tu, é fazer-lhe as legendas que muitas vezes estão mal, mas pronto, isso é só a velha do Restelo. Golden Girls na Max, que é uma série cómica com 3 mulheres, que inclui a Betty White dos anos, eu já nem sei se é anos 80, acho que é anos 80, representa 3 mulheres reformadas, uma coisa que na altura era muito groundbreaking e que hoje em dia já nem sequer se faz, portanto era muito avançada para o seu tempo, representar mulheres com essa idade e a sua vida, podem ver, tem muita graça, recomendo vivamente. Obrigada por nos ouvirem, obrigado ao MyGig, obrigado ao Zé Pedro e ao Joné e também à Maria Escaja por qualquer coisinha. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos